Tudo começa em uma sala de parto, onde uma mulher está prestes a dar à luz folheando casualmente uma revista, mas a paciência dela se esgota e ela grita com as enfermeiras para tirarem logo essa criança dela, tudo enquanto ainda lê sua revista. De repente, o choro de um bebê ecoa pelo lugar e um membro da equipe corre para parabenizar o avô. Então todos começam a parabenizar a Santa, Liu que agradece aos convidados por sua gentileza. Ele então pergunta a uma criada onde Shikon está, e ela responde que o jovem mestre tinha alguns negócios para tratar na terra. O avô do menino fica furioso com a ausência do próprio filho, chamando-o de completo vagabundo. Nesse momento, um grito estranho vem de dentro da sala de parto, assustando todos do lado de fora. Preocupado com a situação, Lou se levanta e pergunta o que diabos está acontecendo lá dentro. Enquanto isso, na sala, a mãe está em choque com a luz forte brilhando bem na frente dela. Ao entrar na sala, o avô e seus homens ficam completamente paralisados. A luz estava vindo do recém-nascido, que estava coberto de raios amarelos e parecia estar se divertindo muito com tudo isso. O bebê pensa que ninguém jamais imaginaria que um plebeu seria reencarnado nesta família e até despertaria um sentido divino. Uma tela do sistema aparece informando de que o sentido divino do tipo raio foi ativado com poder de nível C. O avô está atordoado porque seu neto acabou de nascer com um poder que ele mesmo nunca conseguiu alcançar. Deixando cair sua bengala, o avô grita sobre o incomparável sentido divino inato que seu neto possui. O avô pega seu neto e comemora, declarando que o clã Liu finalmente produziu um gênio único em uma geração. No entanto, o bebê pensa que vai aproveitar esta chance para tirar tudo do clã e garantir que seu pai nunca mais reencarne. As criadas comentam como o jovem mestre já está sorrindo e nem sequer chorou, o que é um sinal de um destino nobre. O mais velho promete usar todo o poder do clã para criar o menino. O recém-nascido, que também é o nosso protagonista, pensa que os últimos 6 meses desde que foi morto por aquele canalha pareceram um sonho. Um mês após reencarnar, sua mãe estava bebendo um tônico especial dado a ela por uma de suas criadas. Assim que ela bebe o tônico, uma poderosa luz dourada começa a brilhar por todo o seu corpo. Ele ganhou uma habilidade de crescimento acelerado e atingiu o nível D mesmo sendo apenas um embrião. Ele reflete sobre como os plebeus nunca podem igualar o poder dos clãs e como ele já atingiu um nível que muitos arriscam suas vidas para alcançar. Mas nosso NC se pergunta que tipo de habilidade é essa, já que não há registros de crescimento acelerado. 2 meses depois, ele enfrentou uma crise de absorção do embrião original da mãe, mas recebeu uma recompensa. Usando seu crescimento acelerado, ele devorou o embrião original e adquiriu seu sentido divino inato do tipo raio. Ele está emocionado por ter um sentido divino do tipo raio, que é uma das habilidades elementais mais raras. O protagonista planeja usar os melhores recursos da família para se nutrir e se tornar ainda mais forte. 3 meses depois, seu sentido divino do tipo raio já havia atingido estágio intermediário de poder. Vemos saltos altos e roupas íntimas femininas espalhadas no chão do quarto de sua mãe. Na cama, um par de pés está enrolado, ficando bem aconchegante. Vemos a mulher com um cara loiro enquanto seu filho ainda está em sua barriga. O amante pergunta se ela não está com medo e a senhora diz que seu casamento é apenas um arranjo político. Fetou o homem questionando sua paternidade enquanto sua mãe apenas pede mais. O MC reclama que toda essa comoção está atrapalhando sua taxa de absorção de energia. Então ele acaba liberando muita energia de uma vez, fazendo com que ela reclame que a queimou por dentro. Aos 6 meses, seu poder atinge o pico do nível D e ele entende a constituição de sua mãe. Um rosto bonito e sereno está observando. O homem observa a barriga da mulher e se pergunta quando o maldito pirralho vai nascer. Dentro do útero, MC abre os olhos e olha para seu pai com um olhar cheio de ódio. Através de sua visão, ele reflete o rosto do homem e o chama de vira-lata imundo. Em um flashback, vemos o jovem em sua vida passada sendo avisado sobre bestas terríveis. Um de seus companheiros feridos diz ao irmão Liu para sair dali o mais rápido que puder. Seu amigo é derrotado e grita por ajuda enquanto o jovem apenas observa. Infelizmente, seu amigo acabou sendo devorado por um monstro horrível enquanto o jovem observa tudo acontecer. Com um sorriso malvado, o traidor ordena a Troa que seus homens alimentem a besta para formar o núcleo espiritual. O homem sorri maliciosamente e zombeteiramente enquanto observa sua vítima prestes a ser derrotada. Naquele momento, o jovem percebe um pico gigante vindo em sua direção, pronto para atacá-lo. Seu antigo companheiro o empala com um galho enorme, levantando no ar sem qualquer piedade. O protagonista olhou para a ferida em seu peito, chocado com a traição que acabara de sofrer. O canalha começa a rir histericamente do momento patético de seu inimigo. Ele zomba dele, dizendo que é isso que acontece quando alguém como ele superestima sua própria força. Enquanto é jogado fora, o jovem o acusa de engá-lo apenas para alimentar as bestas. Enquanto está partindo, sua única preocupação é o que acontecerá com suas irmãs mais novas. Ele se lembra de quando se despediu de uma delas, prometendo que voltaria para casa em breve. Logo depois, seu passado pega uma arma e se prepara para partir para uma missão.
A porta se fecha e as 3 meninas ficam sozinhas esperando que seu irmão volte. Olhando para Lou através da janela, as meninas se perguntam quando seu irmão mais velho voltará. De volta à premissa, como um feto enche-se de raiva e jura vingança contra aquele que separou de suas irmãs. Com seu poder, o feto se prepara para socar seu pai, que está do lado de fora. Então o carinha acerta um soco sólido bem no rosto do traidor completamente de surpresa. O impacto do golpe faz o homem voar e a mãe fica chocada com o chute que sentiu. O pai do menino cai no chão com uma dor imensa, sem entender o que acabou de acontecer com ele. A mulher reclama que o pirralho já está aprontando antes mesmo de nascer direito. O avô então ordena que a enfermeira verifique o que está acontecendo dentro daquele quarto. Um membro da equipe explica que o talento do jovem mestre é extraordinário, então seu desenvolvimento é acelerado. Ela então revela assustada que o bebê está prestes a nascer e a mãe está entrando em trabalho de parto. O menino lamenta que antes de reencarnar, seu limite era o pico do nível D e agora ele está perto de um avanço. Com uma dor imensa, a mãe grita para que chamem a melhor equipe de parto o mais rápido possível. Quando ele completou 1 mês de idade, a família Liu deu um grande banquete de celebração. Várias famílias importantes de Suadejal chegam trazendo presentes para celebrar o recém-nascido. Durante a festa, o avô assiste a uma apresentação de violino com uma criada ao seu lado. Enquanto isso, o protagonista de 1 mês de idade está descansando calmamente nos braços de uma das criadas. Um dos convidados parabeniza o mestre Liu por ter um neto, mas o mais velho parece perdido em pensamentos. Um convidado parabeniza o pai do menino enquanto o bebê olha para o homem que o derrubou em sua vida passada. Ele fica furioso ao ver o inimigo que o separou de suas irmãs e jura vingança ali mesmo. Em suas memórias, ele se lembra de suas irmãs mais novas animadas com um bolo de aniversário gigante. Em sua vida passada, ele estava ao telefone com o irmão Shen, que estava reclamando que ele estava atrasado para uma missão. O jovem se desculpa e o traidor pensa que só o contratou por causa de boatos de que ele precisava de dinheiro. O homem o aconselha a usar o outro cérebro e o jovem agradece a oportunidade de emprego. Suas irmãs esperavam ansiosamente para comer um pequeno pedaço de bolo na mesa. O irmão mais velho se despede de uma delas, prometendo que tinha um emprego, mas voltaria logo. Então ele pega sua arma que estava guardada em uma bolsa e se prepara para sair de casa. A porta se fecha e as 3 garotinhas ficam sozinhas, esperando ansiosamente seu retorno. Da janela, as meninas observam a lua enquanto esperam o retorno de seu querido irmão. Em outro lugar, um homem se aproxima de um portal brilhante no meio de uma floresta escura. Fumando um cigarro, está o mesmo que estava parabenizando o jovem Mestre Ji na festa. Jovem Mestre Ji, que parece ser o líder desta perigosa operação. Com seus subordinados ao seu lado, o jovem Mestre Ji pergunta como está progredindo a missão. O homem informa que eles estão lá dentro há um tempo que as feras já devem estar bem alimentadas. O jovem Mestre Ji elogia o velho Shen, dizendo que ele foi bem criado e é sempre muito eficiente. Então ele se vira para sua companheira e diz que eles vieram só por ela antes de partir, mas a mulher zomba dizendo que ele é apenas mais um ralé da família Ji tentando subir na vida. Com isso, o grupo de traidores se aproxima do portal para deixar o lugar desolado. Enquanto isso, um dos companheiros do nosso herói o avisa sobre uma besta poderosa nas proximidades. O jovem mestre está surpreso que alguém ainda esteja vivo, pois ele precisa de mais comida para o Rédio. O velho Shen diz que não sabe como isso é possível, já que eram todos apenas soldados de nível D. De repente, um barulho muito alto chama a atenção de todos e todos olham na mesma direção. O líder do grupo avalia a situação com um olhar sério. Logo depois, eles veem que uma das feras tem um ferimento recente na perna. O monstro então olha furiosamente para o nosso herói que está parado sozinho no meio daquele lugar desolado. Apesar de estar exausto e ferido, o jovem permanece firme, pronto para a batalha final. Naquele momento, um dos traidores se aproxima lentamente. O jovem mestre Ji exige saber de onde veio aquela coisa e como o osso ferir sua besta. Ao ver o sobrevivente, o jovem mestre Ji se surpreende e o chama de Yi Shen. O jovem se vira e chama o irmão Shen, não entendendo o que está acontecendo. O amigo de Yi Shen pergunta se ele trouxe reforços enquanto os inimigos fogem. De volta ao presente, o bebê jura vingar a profunda rixa de sangue naquele exato momento. Ele estende os braços e faz barulhos de bebê para o traidor, que o observa atentamente. O homem fica sem palavras e gagueja tentando entender o que o bebê quer de ele. O pai do menino diz que seu filho quer ser segurado e que esta é a maior honra de sua vida. Com isso, ele pega o bebê e agradece pela recompensa, enquanto o pequeno finge corar. Assim que o homem o segura, o pequeno começa a liberar uma energia amarela. Então ele usa seu poder do tipo raio para dar ao seu inimigo um choque realmente desagradável. O traidor grita de dor enquanto a carga elétrica percorre todo o seu corpo. Com o choque, ele acaba derrubando o bebê, que cai com força no chão da mansão. As mulheres na festa se assustam e olham para o barulho. Os músicos também param de tocar, chocados com toda a comoção. O avô do menino observa tudo com uma expressão séria. Com isso, os pais do menino ficam chocados com o que acabou de acontecer. O pequeno protagonista no chão, o velho percebe que acabou de cometer um erro.
O bebê começa a chorar alto para manter as aparências e enganar a todos. O traidor entra em pânico com a situação e começa a suar frio, aterrorizado com o que pode acontecer. Furioso, o avô grita com o homem por ousar derrubar o tesouro da família Liu no chão. O covarde se joga no chão dizendo que não foi ele e que o jovem mestre agiu por conta própria. Mas o pai do bebê não acredita nele e o chuta com força, chamando o cara de cachorro. O chute é tão forte que o homem sai voando e cai com força no chão da mansão. Ele começa a se curvar e implora misericórdia ao seu mestre. Ele jura que nunca machucaria o menino e oferece seus tesouros para curá-lo da queda. O pai do pequeno parece estar gostando de toda a situação e dá um sorriso zombeteiro. Então o mestre ordena que arrastem o homem para fora e lhe dê uma boa surra. O traidor agradece pela punição, enquanto a empregada pega o bebê de volta. Nos braços da mulher, o pequeno protagonista dá um sorriso malicioso e satisfeito com o resultado. Com uma testa machucada, o inimigo olha fixamente, confuso, sem entender o que aconteceu. O pequeno continua a gritar e chorar alto para manter seu disfarce perfeito na frente de todos. O velho traidor fica chocado novamente por ele ter começado a chorar de novo. O avô ordena que a empregada leve o jovem mestre para dentro e verifique se ele se machucou na queda. O ancião repreende seu filho dizendo que, com o status da família, eles não precisam de um vagabundo inútil como aquele. Com um bufido de desprezo, o chefe da família se vira e deixa a festa furioso contra a confusão. O pai do menino fica furioso com as palavras do velho e fecha o copo em sua mão com grande força. Ele estilhaça o copo de vidro com as próprias mãos. O anfitrião se vira e dá um chute poderoso bem no rosto do traidor. Logo depois, ele o chuta novamente e ordena que seja arrastado para fora e dado aos cães da casa. Os guardas o agarram enquanto ele implora por misericórdia, mas ninguém se importa com seu sofrimento. O anfitrião diz aos convidados para continuarem a festa e o bebê pensa em como absorver mais poder. O médico examinou o pequeno e diz que ele tem um físico incrível e está perfeitamente bem. O avô ri e comemora que seu neto não sofreu nenhum dano e está com excelente saúde. Mas o mais importante para o menino agora é encontrar suas 3 irmãs que ele deixou para trás. Ele precisa crescer rápido o suficiente para se mover e obter a essência daquela mulher. O bebê começa a chorar por leite e pelo médico. Com isso, o ancião ordena que chamem sua nora para amamentá-lo e tomar mais remédio espiritual. A mãe do menino reclama que acabou de alimentá-lo e já está completamente exausta. Chefe da família diz que ela deve trabalhar duro para o futuro do clã e para o bem de seu filho. A mulher tira o casaco e se prepara para alimentar o bebê mais uma vez contra sua vontade. O pequeno abre a boca e começa a chorar enquanto espera para ser alimentado por sua mãe. A mãe o pega e olha para ele com seus olhos vermelhos. Ela começa a amamentá-lo e reclama que o pequeno safado está chupando com muita força. Vendo que sua nora está ficando fraca, o avô ordena que tragam para ela sopa tônica. Logo depois, vemos o bebê tomando banho com sua mãe em uma fonte termal. A mulher reclama que ele está mamando há muito tempo e pergunta se ela deve algo a ele de uma vida passada. 3 meses depois, o bebê já está engatinhando pela casa e seu poder atingiu o nível C. Em sua vida passada, ele demorou 1 ano para avançar do nível de elementar para o intermediário. Naquela época, ele participou de muitas missões perigosas em portais e sofreu inúmeras lesões. Ele avançou do nível C elementar para o intermediário apenas 3 meses bebendo leite. Durante um jantar em família, o pequeno protagonista engatinha em direção à mesa principal. Furioso, o avô reclama que algum idiota não estava cuidando do jovem mestre e o deixou correr por aí. A empregada se desculpa, dizendo que o menino engatinha tão rápido que ela não consegue acompanhá-lo. O pai do bebê brinca que seu filho deve querer leite de novo e a mãe parece exausta. Ela reclama que o menino está no peito dela há 3 meses e que ela precisa de uma folga. Mas o pequeno pensa que não pode perder tempo e precisa ficar cada vez mais forte. Para a surpresa de todos, o bebê se levanta sozinho pela primeira vez. O avô e o mordomo ficam completamente chocados ao ver a cena inacreditável diante deles. O menino começa a caminhar em direção à sua mãe, que o observa assustada. O pequeno pula nela e a mãe grita para ele deixá-la comer em paz. A empregada fica admirada e aponta que o jovem mestre está de pé e andando pela sala sozinho. O mordomo comenta que o menino tem uma construção celestial e seu desenvolvimento é extraordinário. O avô fica satisfeito ao ver que seu neto já consegue ficar de pé e o observa com orgulho. Então ele diz que, de acordo com as regras da família, é hora de selecionar um servo pessoal para o menino. Em um lugar escuro, o ancião pergunta sobre os resultados e um guarda diz que restam apenas 2. Nos braços de sua mãe, o protagonista é levado para uma arena improvisada para o teste. Ele observa tudo atentamente quando de repente reconhece um dos candidatos e fica chocado. Em uma cela, uma menina com cabelos brancos está em uma postura defensiva e parece assustada. Do outro lado, uma menina loira avança gritando para atacar e derrotar sua oponente na arena. Chocado, o bebê se pergunta o que ela está fazendo lá e seu corpo começa a brilhar intensamente. Então ele usa seu poder do tipo raio para eletrocutar uma das meninas lutando. Com a força do choque, a menina loira voa e cai com força no chão, nocauteada instantaneamente. A menina de cabelos brancos aproveita a chance para pular no pão.
Sem pensar duas vezes, a menina pega o pão e começa a devorá-lo faminta no meio da cela. O cabelo da mãe tá todo arrepiado. O protagonista entra em pânico esperando que ninguém tenha notado nada suspeito. O avô ri e diz que seu neto tem um espírito de luta muito maior do que seu próprio pai. O menino pensa que ser criança é útil porque os adultos sempre inventam desculpas para ele. O ancião decide que a menina será serva e ordena que ela seja lavada e ensinada etiqueta. A pequena continua a comer ferozmente, não se importando com mais nada ao seu redor. O bebê no berço parece muito feliz e chama sua nova serva com um sorriso no rosto. Enquanto isso, o mordomo explica que ela é uma serva da morte e deve proteger o jovem mestre. A pequena menina de cabelos brancos apenas acena com a cabeça, sendo o seu novo destino. Ele também diz que ela deve seguir o mestre e treinar artes marciais enquanto ele dorme. Com isso, a pequena empregada vai para o quarto do bebê para começar seu novo trabalho. Ao chegar, o menino a chama e aponta para si mesmo com um sorriso muito animado. Mas a menina puxa uma faca e sua expressão muda para uma cheia de ódio e vingança. O bebê entra em pânico e tenta falar, mas não consegue por causa de suas cordas vocais. Ela diz que vai tirá-lo para vingar a morte de seu irmão mais velho ali mesmo. A menina levanta a arma e se prepara para atacar o pequeno em seu berço. A serva avança com a faca em alta velocidade, pronta para atingir seu alvo indefeso. No entanto, o menino desvia do golpe com uma agilidade incrível, pula para fora do berço. Ele aterrissa no chão, deixando para trás uma silhueta de energia para surpresa da menina. Então o bebê reaparece ao lado dela, deixando-a completamente chocada e sem palavras. De repente, a menina começa a liberar uma aura verde enquanto se prepara para lutar. O protagonista fica chocado ao ver que a menina tem um senso divino do tipo vento. Com isso, ela o ataca com seu poder do vento, mas o bebê usa seu raio para se defender. As duas energias se chocam, iluminando toda a sala com suas cores vibrantes e intensas. Ele pensa que usar seus dois poderes ao mesmo tempo é demais para seu corpo de bebê. Ele tem uma ideia brilhante para resolver esta situação complicada. Então, o Min se aponta e usa seu senso divino do trovão em um nível de potência muito baixo. Com isso, uma pequena lança de raio atinge a menina. O choque a paralisa por um momento e ela cai no chão, incapaz de se mover adequadamente. O pequeno parece aliviado com o resultado, mas está claramente muito cansado do esforço. Deitada no chão, a serva ainda pode sentir a eletricidade percorrendo todo o seu corpo. Ele se aproxima cuidadosamente e toca a lâmina afiada. Isso, o pequeno corta o dedo de propósito e uma gota de sangue aparece na ponta. Então ele usa seu próprio sangue para escrever uma mensagem no chão para ela. Ele pensa que é uma boa coisa ele ser esperto e ter conseguido criar este plano para se comunicar. Ao ler a mensagem, a menina entende tudo e o bebê abre os braços para um abraço. Mas a menina o ataca novamente e o bebê lembra que ela ainda não sabe ler. Ele desvia do golpe e se preocupa, pois se alguém a vir tentando atacá-la, ela estará perdida. Enquanto isso, o traidor caminha pela mansão segurando uma caixa de madeira nas mãos. Em um flashback, o pai do menino diz que ele só está vivo porque ainda é útil para ele. Deitado no chão, o homem agradece ao jovem mestre por sua misericórdia e promete trabalhar mais. O mestre diz que o avô está furioso e que ele deve encontrar uma maneira de agradar o bebê. O homem pensa que vendeu tudo que tinha para comprar um item raro em um leilão. De repente, ele ouve a voz do pequeno mestre e se pergunta o que está acontecendo na sala. Com isso, ele abre a porta e entra na sala, chamando pelo cabelo da família Liu. Ao entrar, ele se depara com a cena dos dois, perseguindo um ao outro pela sala. Vendo uma oportunidade, o bebê olha para o homem com um olhar sombrio e um plano em mente. O traidor está completamente confuso, não entendendo nada do que está acontecendo. Então o menino pega a mão da serva e vira a faca. Ele usa seu poder de raio para dar à menina de cabelos brancos um pequeno choque na testa. Ela cai no chão e o bebê pega a faca no ar, completando seu plano perfeito. Sem hesitar, o bebê se esfaqueia no ombro e a faca fica coberta de sangue. O traidor fica completamente chocado com a cena e grita de terror, sem acreditar no que vê. Em seguida, o menino joga a faca ensanguentada em direção ao homem que o observa. O pobre coitado pega a arma no ar e congela de medo, sem saber o que fazer. Em choque, ele acaba derrubando a caixa que estava segurando. Então o pequeno protagonista respira fundo, preparando-se para sua grande atuação. Logo depois, ele começa a chorar alto em cima da menina desmaiada no tapete. O homem segura a faca ensanguentada, completamente desesperado com toda a situação. Ao ouvir o som, o avô e os outros vêm correndo para ver o que aconteceu. O ancião e seu filho encaram a cena com expressões sérias. O pequeno continua chorando e se apoia no servo para fazer parecer que a protegeu. Furioso, o avô aponta para o traidor e o acusa de tentar atacar seu neto. O homem joga a faca no chão e tenta se defender, dizendo que não era o culpado. Mas o pai não acredita nele e o soca por usar machucar seu filho. Desesperadamente, ele explica que a menina atacou o bebê e ele se defendeu. O bebê continua seu ato de choro enquanto o traidor grita desesperadamente com o nariz sangrando. Ele jura ao ancião que está dizendo a verdade, mas ninguém parece acreditar em sua história. O pai do menino o atinge com outro soco e pergunta furiosamente onde está o presente.
Desesperado, o homem procura o presente que derrubou no chão durante todo o caos. O avô elogia a pequena por proteger seu neto e ordena que ela seja levada para descansar. O ancião coloca a mão no ombro do jovem mestre que se tensiona. O ancião encara, seus olhos vermelhos brilhando intensamente de raiva. Ele diz que ensinou seu filho a criar cães, mas ele quase perdeu a esperança da família Liu. Então o grupo sai da sala, deixando o traidor ajoelhado no chão completamente aterrorizado. O homem começa a suar frio e tremer de medo do que pode acontecer com ele agora. De repente, o pai do bebê se vira e o encara com um olhar cheio de ódio e desprezo. Ele o chuta com força e diz que lhe deu uma chance, mas ele ousou tentar machucá-lo de qualquer maneira. O homem tenta explicar, mas o mestre ordena que ele seja arrastado para fora e dado aos cães. Vendo seu plano ter sucesso, o pequeno protagonista finalmente suspira de alívio com o resultado. Com um ferimento no ombro, o pequeno olha para a menina inconsciente no chão preocupado. Justamente então, o mordomo se aproxima e diz que precisa levar a serva para ser tratada imediatamente. Mas ele entra em pânico quando se lembra de que escreveu uma mensagem no chão bem embaixo dela. Então o menino se deita em cima da menina e balança a cabeça para impedir que o homem a leve. Um membro da equipe então pega o pequeno mestre, levantando da menina inconsciente. Com isso, o mordomo coloca de volta no berço enquanto o menino parece muito angustiado, vendo que o homem está prestes a pegar a serva. Ele se pergunta se deveria nocauteá-lo com um choque elétrico. De repente, uma ideia o atinge e ele olha para a empregada com um novo plano em mente. O membro da equipe pega a menina e uma poça de sangue é deixada no chão do quarto. O protagonista fica chocado ao ver que a serva também está genuinamente ferida. Vendo a mancha de sangue nas roupas da menina, o mordomo também fica muito surpreso. O pequeno fica confuso com a situação e não entende como ela poderia ter se machucado. Então ele leva para fora e ordena que o quarto do jovem mestre seja limpo. Sozinho no berço, o menino suspira de alívio, mas se pergunta o que está acontecendo. Mas ele deixa isso de lado, pois tem coisas mais importantes para fazer naquele momento. Ele pula para fora do berço, pronto para seu próximo plano. Em uma sala de mensagens, um óleo especial está sendo preparado para sua mãe. A mulher então recebe uma massagem relaxante nas costas de uma das empregadas da casa. A mãe do menino parece muito relaxada, desfrutando de seu raro momento de paz. Mas a tranquilidade termina quando o pequeno pede leite de repente assustando. Ele rasteja até ela e a mulher reclama que ele está aqui de novo com seu enorme apetite. O menino começa a se alimentar e a mãe reclama, perguntando por quanto tempo ele vai continuar mamando. Mas ele precisa acelerar seu crescimento para que possa falar e explicar tudo para sua serva. Uma semana depois, o tempo está passando voando na elegante mansão da família Lo. E assim, nosso personagem principal agora parece ter 3 anos de idade e finalmente aprendeu a falar. A pequena serva de cabelos brancos ainda está lhe dando um olhar de lado sério. Ela ainda está convencida de que ele é o culpado por tudo o que aconteceu com seu irmão mais velho. Então o garoto se vira para Ye e simplesmente solta a bomba. Ele é o irmão dela. A garota fica totalmente chocada. Ela simplesmente congela e seus olhos ficam de um tom vermelho profundo. Então ele pergunta a ela se o bolo que o irmão dela comprou para ela era bom. Essa pergunta leva de volta à memória e ela começa a ficar super emocionada. Em suas memórias, ela se lembra de seu irmão chamando ela e suas outras irmãs para comer bolo. As 3 garotinhas ficam loucamente animadas ao ver um bolo de aniversário bem na frente delas. Ela se lembra de seu irmão mais velho cortando um pedaço de bolo para suas irmãzinhas. A garota se lembra dele no telefone, recebendo ordens para se juntar à sua equipe para uma missão. Uma das irmãs tenta pegar um pedaço, mas outra impede, dizendo para ela que ela esperar pelo irmão delas. Depois disso, as 3 pequenas estão na janela observando Lua e esperando que ele volte. Naquele momento, o rosto de seu antigo aparece refletido na lua cheia como uma lembrança. No reflexo da lua, seu rosto antigo se mistura com seu rosto de bebê atual. Ele olha para a garotinha com um sorriso gentil, seus olhos se enchendo de lágrimas. Percebendo que é ele, ela não consegue mais se conter e simplesmente começa a orar. Ela desaba no chão e começa a chorar copiosamente, apenas lamentando incontrolavelmente. Ele cobre a boca dela e a silencia para que ninguém descubra o segredo delas. Com sua pequena mão, ele tenta abafar os soluços da garota para que eles não sejam pegos. Logo depois, ela joga os braços em volta dele, abraçando com toda a sua força, sentindo uma mistura de alívio e felicidade. E ainda chorando, a garotinha pergunta se aquele na frente dela é realmente seu amado irmão. Mas o abraço é tão apertado que ele reclama que não consegue respirar em seu pequeno corpo de criança. Ela o solta, e nosso cara fica um pouco tonto, tentando recuperar o fôlego. Assim se recupera, ele fica sério e olha para sua irmã, precisando de respostas. Ela observa atentamente, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Então, ele a pega e pergunta como ela foi parar aí onde estão suas outras irmãs. Com tantas perguntas, a garota fica sobrecarregada e pede ao irmão para ir mais devagar. Finalmente, os dois se acalmam e se preparam para conversar sobre tudo o que aconteceu. A garota começa a explicar que naquele dia ele saiu para uma missão e nunca mais voltou. Em um flashback, as 3 irmãs famintas estão esperando, olhando para o bolo que ele comprou. Uma das garotas se perguntou por que o irmão estava demorando tanto para voltar.
A mais nova até pergunta se ele os abandonou, já que ele nunca tinha ficado tanto tempo fora. Então, Iji decidiu procurá-lo e descobriu sobre o desaparecimento no quartel-general da missão. Lá, ela viu a esposa de outro caçador gritando com o traidor sobre o desaparecimento de seu marido. O cara, sem paciência alguma, a chamou de louca e a empurrou com força. Outro caçador aparece e acusa o homem de ter entrado no portal com o jovem mestre Liu e os outros. Naquele momento, a pequena serva entendeu que esse homem estava por trás de tudo. O traidor apenas observa com um olhar irritado no rosto, fumando casualmente seu cigarro. Ele libera seu poder de fogo, preparando-se para atacar seu acusador. Uma bola de fogo voa em direção ao homem que está apenas paralisado de medo com o ataque. Ele é atingido em cheio e seu corpo é completamente engolido pelas chamas intensas. O homem cai no chão, derrotado, enquanto os outros apenas observam a cena sem fazer nada. Ele os avisa que espalhar rumores sobre o jovem mestre é uma atitude burra, já que a missão era de alto risco. Nosso cara diz que o traidor recebeu o que merecia por traí-los e então pergunta sobre as outras garotas. Ouvindo a pergunta sobre as outras, a expressão da pequena muda e ela parece realmente preocupada. Ela começa a chorar de novo, deixando seu irmão totalmente confuso. Assustado com a reação repentina da irmã, ele pergunta preocupado o que aconteceu com elas. Em meio às lágrimas, a garota explica que só queria se vingar do irmão, mas então uma maré de demônios apareceu do nada. Flashback para um portal se abrindo e todos estão apenas lutando por suas vidas enquanto a invasão começa. A memória daquela maré demoníaca a deixou absolutamente petrificada. Ela arrasa as ruas destruídas, gritando freneticamente dos nomes de suas outras duas irmãs. Enquanto isso, um casal de caçadores passa comentando casualmente que sim, essa onda de monstros foi bem feia. Ela é deixada sozinha, apenas observando a cidade queimar completamente destruída. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela corre sem rumo por todo o caos e destruição. A pobre garota continua sua busca sozinha, abrindo caminho pelos escombros da cidade devastada pela invasão. Com as mãos todas arranhadas, ela desaba no chão, gritando os nomes de suas irmãs em um absoluto desespero. É quando ela se lembra do irmão e simplesmente desaba, soluçando e se perguntando onde ele poderia estar. De volta ao presente, nosso protagonista vê um personagem principal confrontando sua irmã, dizendo para ela não chorar porque eles receberam uma segunda chance. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele jura que um cara chamado Shen será o primeiro a pagar por isso. Em uma prisão escura e suja, cortamos para um corredor que está apenas salpicado de manchas. O traidor está trancado, gritando a plenos pulmões que é inocente e que estava apenas lá para entregar um presente. No instante seguinte, ele é jogado contra as grades da cela com uma expressão de puro terror no rosto. Por que surpresa, um demônio se materializa bem atrás do prisioneiro aterrorizado. O traidor cai de joelhos, implorando por sua vida enquanto a criatura se aproxima, com a língua para fora. Tudo que ouvimos é um grito horripilante e, de repente, o corredor da prisão tem mais algumas manchas vermelhas. Com o traidor fora de cena, nosso protagonista declara que é hora de virar toda a família Liu de cabeça para baixo. Ainda com lágrimas nos olhos, sua irmã concorda, prometendo que fará tudo o que ele disser. É quando ela se lembra de que tem uma missão muito importante para cuidar com a RMMC. Então, ela simplesmente o levanta no ar, anunciando que é hora do banho, mas ele protesta, gritando que é o irmão dela. Mas a garota explica que agora ela é sua assistente pessoal e esta é sua missionária. E assim, ela começa a carregá-lo para o banheiro, enquanto ele grita aos quatro cantos que a Absoluta aqui, especificamente, não quer tomar banho. Corta para o banheiro, onde o nosso protagonista está agora sentado em uma bacia enquanto ela prepara tudo para o banho dele. Ela se aproxima dele e diz que é hora de tirar a roupa, mas nosso protagonista insiste que pode fazer isso sozinho. Mas ela não está ouvindo, e, com um sorriso, ela simplesmente come suas roupas no ar. Ela olha para baixo e exclama quão fofo é o seu amiguinho. RMC está absolutamente mortificado, basicamente morrendo por dentro com o constrangimento da situação. Super envergonhado, ele grita para ela não olhar, lembrando-a mais uma vez que isso não está nada bem. Então ela declara que, como ela é maior agora, é a vez dela de dar banho em Gia. Chocado, o protagonista pergunta o que diabos ela está fazendo enquanto começa a tirar suas próprias roupas. O garoto cobre os olhos, completamente envergonhado por suas ações. Então ela entra na banheira enrolada em uma toalha, deixando o garoto totalmente atordoado. Enquanto ela o lava, ela desabafa sobre o quanto as pessoas estão sofrendo lá fora, enquanto os ricos desperdiçam tudo. Nosso protagonista fica furioso e diz que a justiça é algo que você tem que tomar com suas próprias mãos. Com isso, seu rosto se transforma em uma expressão de determinação feroz para mudar a realidade. Um momento depois, a garota se oferece para esfregá-lo melhor, enviando para um pânico total. Eles começam a discutir porque ele se recusa, mas ela insiste que foi instruída a fazer isso. Após o banho, o garoto está deitado no chão enquanto seu irmão guarda suas roupas. Ele está pensando em como é humilhante ser o irmão mais velho e ser tratado como uma criancinha. A garota pergunta o que há de errado, mas ele apenas vira o rosto fazendo beicinho e não responde. Ela fica triste com sua atitude e reclama que ele nunca foi tão mal com ela antes. Para evitar mais conversa, ele apenas solta um suspiro. Mas então ele se levanta, diz que não está mais bravo e que tem algo importante para perguntar. A garota sorri docemente e diz para ele perguntar o que quiser sem problemas.
Então, ele pergunta se ela despertou habilidades do elemento vento, sua irmã confirma. Nosso protagonista fica chocado porque o caso mais antigo registrado de um despertar foi aos 12 anos. Ele se pergunta como ela conseguiu realizar tal proeza sendo tão jovem e sem nenhum treinamento. Ela apenas balança a cabeça e diz que também não tem certeza de como isso aconteceu. Ela explica que um painel simplesmente apareceu mostrando suas estatísticas e guiando-a para despertar seu poder. Nosso protagonista fica completamente impressionado ao ouvir a palavra painel vindo dela. Naquele instante, ele se lembra de seu próprio sistema, aquele que exibe suas habilidades de trovão. Ele olha para a interface e se pergunta se a caixa de diálogo dela é o mesmo tipo de coisa. Então, ele se pergunta como sua irmã também conseguiu um painel e despertou tão incrivelmente jovem. Ela percebe que ele se desliou e pergunta se algo está errado, mas ele simplesmente ignora. Ele diz a ela que agora que ela despertou sua habilidade, ela precisa treinar muito para ficar forte. Com um olhar determinado, a garotinha responde que vai treinar super duro de agora em diante. Ele dá um tapinha na cabeça dela e diz que de todas as irmãs ele sempre foi o mais responsável. De repente, ambos ouvem uma batida na porta do quarto com Leon. Uma empregada anuncia que o jantar está pronto e que o mestre ordenou que sua mãe preparasse um pouco de leite para ele. Ela entrega uma madeira cheia para a irmã do Ensi, que apenas olha para ela surpresa. Ela pega a mamadeira e nosso MC caminha até ela com um novo plano já se formando em sua mente. Ele diz que eles precisam usar todos os recursos que a família Liu tem para ficarem mais fortes e rápidos. A garota pergunta como eles vão fazer isso, já que ela já está treinando o máximo que pode para subir de nível. Com um sorriso travesso, ele diz para ela abrir a boca e descobrir o segredo do poder. Embora ela esteja um pouco hesitante, a garota abre a boca, curiosa sobre o que seu irmão está tramando. Ele então coloca a mamadeira na boca dela e diz para ela beber tudo e ver o que acontece. Seguindo sua ordem, ela começa a beber o leite enquanto nosso MC observa atentamente. De repente, uma aura roxa começa a girar ao redor de ela, e ela fica chocada com a sensação. Confusa, ela pergunta ao irmão por que tanto poder está fluindo para seu corpo tão facilmente. Nosso MC explica que a constituição única de sua mãe transforma cristais em algo como energia pura. Ele diz que é uma substância que até mesmo os esquadrões de elite teriam dificuldade em colocar as mãos durante as missões, mas a mãe deles pode produzir essa ciência continuamente, tornando-a uma fonte inesgotável de poder. Sua irmã fica chocada, comentando que isso é algo inédito na academia. MC suspeita que as famílias nobres estão escondendo segredos e manipulando as massas para lutarem suas batalhas por eles. Com um olhar determinado, ele conclui que eles têm que descobrir cada um desses segredos escondidos. Sua irmã então oferece a ele a mamadeira, dizendo para ele beber um pouco também para que ele possa ficar mais forte. Mas ele se recusa, dizendo para ela terminar tudo e atingir seu limite de poder primeiro. Então ele começa a se afastar, seus olhos fixos em seu próximo objetivo. Ele diz em voz alta que vai comer também enquanto sua irmã continua bebendo da mamadeira. Chegando ao quarto de sua mãe, as empregadas se perguntam por que ele está de volta lá de novo. A próxima coisa que vemos é o menino se alimentando diretamente de sua mãe na piscina da casa. A mulher reclama que já forneceu tanto leite que o pirralho apenas come sem parar. Uma das empregadas rapidamente ordena que as outras preparem mais refeições medicinais para a madame. Nosso MC pensa consigo mesmo que a vingança começa agora e que ele e sua irmã estão prestes a subverter a própria ordem dos céus. Enquanto raios caem sobre a mansão, ele jura que vai virar a família Liu completamente de cabeça para baixo. Nosso herói rasteja pelo chão de seu quarto com um olhar determinado no rosto enquanto procura por algo. Enquanto isso, temos um flashback do traidor enlouquecendo, gritando que o presente estava em sua mão enquanto ele o procura freneticamente. Então, nosso ex-espia sobe o móvel e avista a caixinha que o traidor derrubou. Com um sorriso satisfeito, ele pega o presente, imaginando que deve ser algo incrivelmente valioso para a família. Ele então abre a caixa e uma intensa luz azul ilumina seu rostinho. Dentro, ele encontra um grande cristal azul e se pergunta se é um cristal de besta mágica. Um painel do sistema aparece imediatamente, informando de que é um cristal de habilidade de elemento trovão raro. Hermes está confuso, pois não tinha ideia de que habilidades poderiam ser absorvidas em vez de cultivadas. O sistema explica que após caçar bestas evoluídas, há uma chance de conseguir esses itens raros. Nosso garotinho fica surpreso que algo assim exista, mas fica desconfiado, está perguntando como a voz sabe seus pensamentos. Naquele momento, ele fica totalmente chocado, com um olhar de puro pânico no rosto ao perceber o que aconteceu. A voz diz que está em sua consciência e ele zomba, dizendo que sabe tudo sobre esses tropos de romances. Ele se lembra que em sua vida passada ele era um estudante viciado em jogos e romances da web que tinham sistemas. Nessas histórias, os personagens principais ganham recompensas e viram a mesa se vingando de seus inimigos. Furioso, ele grita que o sistema é inútil, mas a voz retruca que sem ele nem teria reencarnado. O MC faz uma pausa, pensa por um momento e tem que admitir que a voz misteriosa tem um ponto. Com os braços cruzados, ele então questiona sua conexão com o sistema de sua irmãzinha. A voz nega qualquer tipo de ligação e o urge a ficar mais forte e rápido. Ele concorda e fica focado sabendo que precisa aproveitar todas as oportunidades que puder.
Ele então se senta no chão e, com intensa concentração, começa a absorver a energia do cristal. Com isso, uma energia poderosa e divina começa a fluir através de seu pequeno corpo. Um momento depois, ele estende a mão e invoca com sucesso sua nova habilidade, a Lança Relâmpago. Ele fica completamente impressionado, tendo acabado de adquirir uma habilidade que deveria ter levado dias anos para dominar. Ele sente o poder condensado na lança e se pergunta quão forte ela realmente é. Sem pensar duas vezes, ele arremessa a arma com toda a sua força para testar seu novo poder. O protagonista observa enquanto seu poderoso ataque elétrico voa pelo ar. O som da explosão chama a atenção do avô, que vem correndo com o mordomo para ver o que aconteceu, mas o que eles encontram é o pai do menino em sua cueca do Bob Esponja. O avô e a irmãzinha do MC ficam completamente pasmos com a cena. O menino olha para o buraco gigante que acabou de explodir na parede da mansão com sua nova habilidade. Furioso, o avô exige saber quem fez isso e o mordomo explica que ouviu um raio vindo do quarto. Mas ao ver seu neto, o humor do velho muda e ele o levanta celebrando sua nova habilidade divina. Ele então elogia a mãe do menino, agradecendo por ser tão produtiva para a família. No entanto, o pai do menino parece irritado com toda a situação e reclama do barulho que ele fez. Com isso, o avô o repreende, dizendo que ele deveria estar orgulhoso do talento excepcional de seu filho. O avô então decide que levará seu neto para o festival anual de caça da família. Um momento depois, o chefe da família pergunta ao mordomo se está tudo arranjado para o evento. O velho ri, dizendo que seus descendentes precisam aprender seu verdadeiro valor de jovens. Conchegado nos braços de sua mãe, nosso protagonista está irritado, sem ter ideia do que eles estão planejando. E assim, o grupo caminha por um longo corredor em direção ao local do festival de caça. Uma vez lá, o avô usa sua energia para abrir um enorme portão circular na frente deles. O portão se abre revelando um grande vórtice giratório de energia roxa brilhante para todos. De pé diante do portal dimensional, o chefe da família se prepara para liderar o grupo para dentro. O MC fica atordoado ao perceber que a família Liu pode abrir portais dimensionais sozinha. Ele fica com raiva ao pensar em quantos segredos poderosos escondem os fracos que estão apenas lutando para sobreviver. O grupo então passa pelo portal e chega em uma floresta densa e silenciosa do outro lado. Enquanto o avô elogia, a mãe do MC reclama que ele nunca para de comer o dia todo. De repente, o pai do MC aponta para o céu e grita um aviso de que algo está se aproximando. Todos olham para cima para ver um rastro de fumaça se aproximando deles rapidamente. A coisa misteriosa corta as árvores em uma velocidade incrível. Logo, uma serpente gigante de várias cabeças aparece e ataca brutalmente um grupo de caçadores. Um caçador tenta atacar a criatura, mas sua arma se estilhaça enquanto o outro usa um campo de força para se defender. Quando ele vê uma cobra Piton nível C e um rei Piton nível B em um portal nível C, o protagonista e sua irmã ficam chocados e a garota reconhece um dos caçadores. Nesse momento, uma das serpentes ataca uma das caçadoras. Para surpresa de todos, a garota ruiva consegue manter a boca da criatura aberta com as próprias mãos. Mas ela está lutando com todas as suas forças para evitar ser mordida pelas presas afiadas do monstro gigante. Mesmo assim, a força da serpente é grande demais e ela a derruba com um único golpe. O líder dos caçadores então grita para que todos lutem enquanto se retiram da área perigosa. O líder do grupo tenta se defender do monstro com um escudo, mas outro caçador tenta atacá-lo por trás. A garota ruiva corre e grita desesperadamente para que ele tome cuidado. Mas o soco do caçador atravessa o escudo, atingindo o capitão com força total. A força do soco faz com que o caçador que está lutando contra a serpente perca o escudo. Naquele momento, a serpente gigante é atingida por um raio roxo vindo de outro caçador. Outro caçador grita furiosamente com o traidor por atacar seu capitão. O traidor apenas sorri maldamente enquanto se prepara para atacar outro homem. Com um golpe violento, ele ataca o caçador sem piedade, deixando-o gravemente ferido. Um dos outros caçadores está chocado, pois parece ter reconhecido o atacante. Ele revela que o homem é Kui Zhen, um criminoso que já havia sido condenado antes. Kui Shen começa a rir como um maníaco do desespero do caçador. Ele então chuta o homem, mandando voando com uma força incrível. O caçador ferido voa direto para a boca da serpente gigante que estava esperando por ele. Nosso pequeno protagonista observa tudo com uma expressão sombria. Ele se lembra de sua vida passada, quando Kui Shen jogou um amigo para sua perdição. Um respingo de sangue aparece simbolizando o que acabou de acontecer. Naquela época, ele viu seus amigos sendo eliminados um por um. O monstro que eles estavam alimentando com seus próprios companheiros emerge imponente e aterrorizante. Com um sorriso cruel, o pai do Inks ordena que eles alimentem a criatura para formar um tesouro. Ele então diz a Kui Shen para atacar o antigo do nosso herói sem pensar duas vezes. O capanga corre em direção ao jovem, pronto para dar o golpe. Mas o cara ativa seu poder e se prepara para o inevitável confronto com seu inimigo. Aesfis brilha com uma energia poderosa enquanto se aproxima. Seus dois punhos colidem em um impacto violento cheio de energia. Ele nos diz que Kui Zhen é como um demônio que ama esmagar pessoas.
É revelado que ele era protegido pela família Liu e agora é um de seus capangas. De volta ao presente, sua irmã se pergunta como eles podem possivelmente salvar a garota ruiva, mas nosso protagonista parece ter uma ideia, seus olhos brilham, um plano já se formando em sua mente. Então ele se vira e começa a se alimentar novamente, o que realmente irrita sua mãe. Ela pergunta o que diabos ele está fazendo enquanto o nosso Messei enche a boca de leite, fazendo uma careta estranha. Ele cospe tudo, deixando-a completamente chocada. Enjoada, ela grita com o nosso herói por deixá-la toda suja e o joga no ar. Vendo a confusão, o avô do menino fica furioso por causa de toda a bagunça. Logo depois, a Inazinha do Ensen entra em ação. Assim, ela pega nosso herói no ar, salvando-o da queda. A garota pousa em segurança no chão, segurando seu irmãozinho cuidadosamente em seus braços. Ela pergunta se seu irmão está bem e ele explica seu plano mestre para criar o caos para salvar o caçador. De repente, o pai do nosso jovem dá um tapa na esposa, forte no rosto, deixando-a completamente atordoada. Ele então a agarra firmemente e a repreende por ser tão descuidada com o filho deles. Furiosa, a mulher diz que nem mesmo seus próprios pais ousaram encostar um dedo nela e ela fica incrivelmente irritada. Com isso, ela invoca uma arma de gelo e vai direto para cima do marido procurando vingança. O homem se defende com seus poderes, dizendo que ela precisa aprender uma lição por sua audácia. As crianças observam atentamente enquanto a luta se desenrola bem na frente delas. A mãe e o pai se enfrentam com suas habilidades, mas uma explosão de energia aparece de repente entre eles. O avô do menino aparece e os pais do Ensei apenas olham para ele. O avô diz que, como mãe, ela deve colocar o filho em primeiro lugar e não ser tão imprudente. Com um olhar furioso, ele diz a eles que ambos carregam a responsabilidade por ambas as famílias. Com isso, o casal se acalma e dispensa suas armas, enquanto as crianças observam a distância. A irmã do Lindsay pergunta o que eles farão agora, mas ele diz a ela para não se preocupar porque eles estão vindo. De repente, a jovem empregada ouve um barulho estranho. O mordomo informa ao avô que sentiu um movimento vindo dos bosques próximos. A família também nota algo se aproximando e fica em alerta máximo. Nesse momento, 3 goblins emergem da floresta com algumas expressões realmente estranhas em seus rostos. De um ponto de vista mais alto, vemos os goblins começando a aproximar da família do Enxê. As criaturas começam a gritar desesperadamente, como se estivessem se preparando para uma batalha. De repente, os 3 monstros são empalados por estacas de madeira que os perfuram sem piedade. O pai do Enxê se pergunta como isso é possível, já que a área deveria ter sido limpa antes. O avô reclama: isso é o que acontece quando tudo que você sabe é como causar problemas em bares em vez de pegar nos livros. Nesse momento, a mãe do menino começa a brilhar com uma energia roxa. Irmãzinha explica que a essência de sua mãe atrai bestas demoníacas, especialmente as de alto nível. Com isso, os sons de muitos pés de goblins começam a se aproximar, deixando o grupo apreensivo. Então uma horda de goblins de elite aparece diante deles, liderada por um nível B. Um dos monstros salta em direção à família, com seu machado pronto para atacar sem piedade. Imperturbável, o avô ordena que seus subordinados lidem com a situação imediatamente, e assim a família começa a lutar contra os monstros usando suas poderosas habilidades elementais. Aproveitando todo o caos, nosso MC diz à irmã que é hora de eles saírem dali. Então a garota corre em direção a um penhasco com seu irmãozinho nos braços. Sem pensar 2 vezes, a irmã do Enxê pula do penhasco, caindo em alta velocidade com o nosso jovem herói. Naquele instante, os olhos da garota brilham intensamente enquanto ela ativa sua habilidade especial. Usando seu poder do vento, ela começa a voar pelos céus, carregando seu irmão para a segurança. Nosso MC pergunta quando ela aprendeu a voar, e ela diz que foi uma recompensa do sistema. Surpreso com essa revelação, nosso MC fica confuso e pergunta que tipo de tarefa era. A garota revela com um sorriso que a tarefa do sistema era simplesmente dar um banho em seu irmão. Em um flashback, vemos que ao completar a missão, ela recebeu a rara técnica de voo como recompensa. Nosso MC fica irritado, imaginando como um sistema poderia dar uma recompensa tão incrível por uma tarefa tão boba. A irmã ruiva mais nova do Enxê está lutando bravamente contra uma serpente, atacando-a com sua espada afiada. Mas então outra serpente enorme aparece e ataca os outros caçadores, quebrando seus escudos com facilidade. Com um golpe poderoso, a criatura manda uma das caçadoras voando, quebrando completamente sua guarda. No chão, a mulher grita desesperadamente para seu capitão que eles não podem mais lutar. O capitão do grupo então confronta Kuishonjon, perguntando por que ele está os atacando assim. Com um sorriso malicioso, o traidor diz que gosta de ouvir os gritos de suas vítimas. O líder pergunta quem é seu mestre e diz que violar o acordo da guilda é contra a lei. O vilão responde que as leis são apenas para os fracos e para os plebeus como eles e que ele não poderia se importar menos. Logo depois, ele corre em direção ao capitão em alta velocidade, pronto para desferir um golpe. Mas em vez disso, ele ataca uma das caçadoras, pegando-a desprevenida com sua incrível velocidade. Derrotada, a mulher implora ao capitão que a salve deste homem terrível e cruel. Sem qualquer piedade, o traidor a joga diretamente na boca da serpente gigante como um lanche. A serpente gigante devora a caçadora sem um pingo de piedade, bem na frente de todos. Em desespero, o capitão grita que a missão falhou e diz a todos para correrem por suas vidas.
A ruiva tá paralisada de medo e choque com a cena horrível que acabou de testemunhar. Cego pela raiva, o líder do grupo avança com sua espada, gritando que vai acabar com o traidor. Ele lança um golpe poderoso, mas o vilão se move rapidamente e desvia do ataque com facilidade. Em um instante, o traidor contra-ataca e acerta um golpe direto no capitão. Vendo seu líder ferido, a jovem chama o homem de monstro e se prepara para lutar. Ela então joga um objeto no inimigo, tentando ganhar tempo. Mas o traidor nem se abala, já que a pedra que a garota jogou não faz nada com ele. O golpe apenas rasga uma parte da camisa do traidor. O vilão diz que é uma pena eles terem esbarrado nele aqui, porque todos vão perecer. Ele salta em direção à garota, com suas garras afiadas prontas para atacar. Aterrorizada, a jovem está cercada pelos fragmentos de uma espada estilhaçada. No último segundo, o capitão se joga na frente dela, recebendo o golpe fatal em seu lugar. O líder cai sem vida no chão enquanto o traidor simplesmente o ignora e segue em frente. O traidor joga o corpo do capitão, que é então devorado pela serpente gigante. Desesperada, a garota grita de terror com a cena horripilante que acabou de testemunhar. Vemos a serpente gigante devorando o capitão enquanto raios roxos saem de seu corpo. O vilão olha para a garota e diz que é uma pena porque ele queria adicioná-la à sua coleção. Ele queria transformá-la em um de seus espécimes para exibi-la como um troféu. Com sua mão manchada de sangue, ele se prepara para atacar a garota. O vilão então coloca sua mão no rosto dela enquanto ela chora, completamente desesperada. Em seus momentos finais, a garota clama por seus irmãos, perguntando-se onde eles estão. De repente, uma espada de raio gigante aparece e uma voz diz que eles chegaram para salvá-la. O traidor se vira e consegue bloquear o ataque poderoso com o braço. O golpe causa uma explosão de energia amarela, mas o vilão apenas a afasta. A jovem olha para cima surpresa e chama o nome de sua irmã, Waiye. Naquele instante, arremessei e sua irmã aterrissa no chão, prontos para a batalha. A garota reconhece a antiga aparência do MC e o chama de irmão. Nosso MC diz à irmã que explicará tudo mais tarde. Mas agora, eles têm peixes maiores para fritar. Enquanto isso, a ruiva está apenas observando com isso que no mundo está acontecendo. Olha em seu rosto. Enfrentando a serpente, nosso herói percebe que a fera evoluiu a mastigar despertadores, algo que nunca foi registrado antes. Ao mesmo tempo, o vilão parece estar se libertando de algo enquanto essa intensa energia amarela gira ao seu redor. Com um empurrão final, ele libera todo o seu poder de uma vez, quebrando o que quer que o estivesse segurando em um instante. O bandido então olha para eles e zomba, perguntando se não é o jovem mestre e sua pequena serva. E assim, o trio de irmãos enfrenta seu oponente, pronto para a luta que está prestes a acontecer. A ruiva pergunta, totalmente confusa, como eles sabiam sobre ela e por que eles tinham outra garotinha com eles. Mas o bandido apenas ignora a pergunta dela e começa a planejar como vai lidar com essa nova situação. Nosso MC então percebe que seu inimigo não é um bandido descerebrado, mas na verdade um biscoito bem esperto. O homem revela seu plano mestre, transformar a serva em um fantoche sem mente e entregar nosso MC ao chefe. Em seguida, vemos as consequências do poder do vilão, tendo derrubado vários caçadores sem piedade. Múltiplas armas feitas de energia vermelha aparecem pairando sobre os caçadores derrotados. Revelado que o inimigo tem um poder do tipo metal, permitindo que ele combine armas com seu próprio corpo. Nosso protagonista então analisa seus níveis de poder e percebe que a diferença entre eles é simplesmente enorme. Mas então uma ideia surge na mente de nosso protagonista e seus olhos se iluminam. Ele se vira para suas irmãs e diz para elas ouvirem atentamente e seguirem sua liderança. Do outro lado, o adversário se prepara para lutar enquanto uma energia estranha irradia dele. O vilão lança um ataque rápido como um raio com suas garras, mirando diretamente para nosso MC. Vendo o perigo, suas irmãs saltam para trás e ele se prepara para contra-atacar. Ele então ativa seu raio divino, tipo despertar, liberando uma imensa energia amarela. Nosso protagonista usa seu poder para desviar os ataques do vilão em super velocidade. O vilão fica pasmo quando vê a técnica do garoto, reconhecendo-a como um movimento proibido. Ele então se lembra que há um tempo ele derrotou alguém que usou exatamente a mesma técnica. Em suas memórias, ele relembra o confronto contra a vida passada de nosso protagonista. Ligando os pontos, ele percebe quem é o garoto e começa a rir da coincidência Nan. No entanto, o corpo da criança de nosso MC, Pace, não consegue lidar com tanto poder e começa a falhar. Sabendo que ele só tem uma chance, ele grita os nomes de sua irmã para dar início ao plano real. O vilão ouve um barulho e vira a cabeça em direção ao som. Naquele momento, a irmã ruiva aparece segurando uma pedra gigante pronta para esmagar o inimigo. Sem pensar duas vezes, a garota arremessa a pedra enorme direto no vilão. Mas o inimigo desvia do ataque com facilidade e a pedra se estilhaça no chão com um impacto. Ele então percebe um som estranho, um rastro de energia verde movendo-se rapidamente pelo chão. O homem entra imediatamente em alerta máximo, vendo a energia vindo em sua direção, pronto para qualquer coisa. De repente, uma tempestade gigantesca de vento e poeira se forma bem na frente dele. Quem está por trás desse ataque é a outra irmã usando sua habilidade de vento. Mesmo dentro do tornado, o adversário não se abala, dizendo que são apenas truques baratos.
Aproveitando a distração, nosso protagonista concentra seu poder e cria uma lança de raio completa e forte, usando uma técnica divina de artes marciais. Ele arremessa a arma com cada grama de força que seu corpo tem. O vilão gira surpreso e amaldiçoa nosso vencer por ser tão astuto enquanto se prepara para o golpe. A lança de raio atinge o bandido bem na cabeça, ferindo gravemente com o impacto. O ataque é tão poderoso que atravessa o adversário e continua seu caminho até o céu. A energia da lança causa uma explosão enorme, deixando um rastro de destruição na floresta. Exausto, Remessê desaba e sua irmã imediatamente começa a repreendê-lo por usar um movimento tão imprudente. Com isso, ambas as meninas cuidam dele, super preocupadas com sua condição depois que ele se esforçou tanto. Mesmo ferido, o vilão apenas sorri e diz que não importa porque ele vai proteger o jovem mestre das duas garotinhas. Com um sorriso assustador, ele revela uma lâmina afiada pronto para atacar novamente. Sem perder tempo, ele avança em direção às duas garotas em alta velocidade para acabar com elas. A serva grita um aviso e salta na frente da cabeça da invasão para protegê-la do ataque inimigo que se aproxima. Com um golpe brutal, ele acerta um golpe direto na garota de cabelos brancos com uma força incrível. O impacto a faz voar e ela acaba batendo forte contra uma árvore. O vilão então encara a outra jovem e diz para ela não se preocupar, a vez dela tá chegando. Ele transforma suas mãos em lâminas afiadas e se prepara para seu próximo ataque implacável. Com suas lâminas, ele prende a jovem e diz para ela ser uma boa isca para seus planos. Mas um raio amarelo surge e desvia o ataque, salvando a garota no último segundo. O inimigo então mira no protagonista, pronto para atravessá-lo com sua pequena adaga. Ele agarra a arma com força e abaixa, totalmente intencionando acabar com o garoto ali mesmo. A lâmina então perfura as costas de Remessê, ferindo gravemente. O vilão manda voando enquanto a irmã Ruiva observa em completo desespero. A garota então consegue se libertar, pega seu irmão ferido e foge. O vilão cerra o punho, perguntando por que nosso MC tá com tanta pressa para encontrar seu criador. Mas nosso protagonista, embalado nos braços de sua irmã, responde que na verdade o inimigo é quem está prestes a ser derrubado. Com o olho sangrando, o adversário fica furioso com a ousadia do garotinho. De repente, uma figura aparece no céu, gritando e chamando de vira-lata ingrato por usar atacar seu mestre. Este é o avô do nosso MC, que está olhando para ele com olhos de pura raiva. O vilão então entende que o ataque chamativo anterior foi na verdade um sinal para chamar a atenção da família. Apenas sorri, confirmando o plano inteligente que ele inventou. Voltando um pouco, a família chega ao local da luta e o mordomo diz que o jovem mestre se foi. O pai reclama que o garoto já consegue andar e o mordomo informa que a serva também desapareceu. Furioso, o chefe da família grita para seus homens se apressarem e encontrarem os dois. Nesse momento, eles avistam o rastro de luz do ataque do nosso MC e sabem exatamente para onde ir. O avô então usa seu poder de raio e voa em alta velocidade em direção ao sinal. Chegando ao local, o avô avalia imediatamente a situação e o vilão começa a entrar em pânico. Ele então pensa que sua única chance é capturar o protagonista para usar como refém. Ele avança em alta velocidade em direção aos irmãos e para tentar agarrá-los. Mas a irmã Ruiva saca um cajado e se prepara para contra-atacar, para proteger seu irmão. Ela lança um golpe poderoso sobre o inimigo que não estava esperando por isso. O homem fica atordoado com o ataque da garota e olha para ela com pura raiva. De repente, o pai do protagonista aparece furioso e chama o vilão de inútil por seus fracassos. Ele então ataca o vilão, que tenta fugir, alegando que nada disso foi culpa dele. No entanto, o homem acaba encurralado por uma das bestas gigantes da área sem ter para onde correr. Sem piedade, a criatura o ataca de uma vez, dando-lhe zero chance de escapar. Depois disso, a serpente começa a evoluir, transformando-se em uma poderosa criatura dourada. O mordomo corre para perto das crianças e diz que nosso vencer está bem, apesar do ferimento que sofreu. O avô elogia as meninas e diz que a serpente agora está pronta para que elas colham seu tesouro raro. E é aí que ele percebe, as famílias nobres estão usando os civis para alimentar e evoluir essas feras. Com isso, o avô e seu filho se preparam para enfrentar a poderosa criatura dourada que surgiu. O confronto entre eles então gera uma explosão gigantesca de energia vermelha por toda a floresta. O confronto entre eles desencadeia uma explosão gigantesca de energia vermelha que rasga toda a floresta. De dentro da fumaça, duas figuras emergem enquanto as crianças observam tudo se desenrolar de uma distância segura. Nosso herói então junta as peças. As famílias nobres estão usando os civis para alimentar e aumentar o nível dessas feras. Logo depois que o vovô e o papai se preparam para enfrentar a poderosa criatura dourada que acabou de aparecer, ele então menciona que esta colheita foi muito melhor do que ele estava esperando para conseguir naquele dia. O vovô ordena que o mordomo leve as duas meninas para coletar os materiais restantes para o armazém. Em sua cabeça, o velho já está planejando misturar os itens ruins com sucata para vender para os hunters médios. E para os itens de alta qualidade, ele quer aumentar os preços e fazer com que os esquadrões da linha de frente paguem caro. Ele então entrega o saco de veneno para seu filho usar e criar algumas novas conexões importantes.
Enquanto isso, o pai do nosso cara apenas observa com um sorriso astuto estampado no rosto. O vovô entrega o chifre de cobra prateada para ser levado à casa de leilões. Quanto às escamas, ele diz que vai transformá-las em tesouros de proteção para seu precioso neto. Ouvindo tudo isso, nosso protagonista fica com uma expressão perplexa no rosto, completamente confuso com suas ações. Com isso, o mordomo se curva diante de seu mestre e concorda em seguir todas as suas ordens. No entanto, o pai do garoto intervém e pede a seu pai que entregue a essência do rei cobra. O vovô resmunga, dizendo que tem uma excelente esposa que seria melhor para seu filho compartilhar com ele. Nesse momento, a mãe do protagonista se aproxima enquanto suas irmãs observam do fundo. O pai do nosso herói fica chocado com a presença dela e apenas olha, incapaz de reagir. Sua expressão então muda para raiva e ele range os dentes com força. Nos braços de sua irmã, o protagonista olha para trás e encara o homem com uma expressão muito séria. O vovô então joga a essência de cobra para o mordomo, que a pega com facilidade. Segurando a esfera de energia, o mordomo fica maravilhado com o poder que ela está irradiando atualmente. O chefe da família diz que seu filho mais velho está evoluindo e que isso será útil. Ajoelhado, o mordomo agradece sua generosidade e promete lealdade eterna à família. Alguns dias se passam e vemos a luxuosa mansão do clã Lu sobre um céu estrelado. No quarto, nosso herói segura um pingente enquanto sua irmã informa que Shun agora é sua criada. E assim as duas irmãs aparecem vestidas com uniformes de empregada e sorriem para ele. Ele então olha para o pingente e um aviso do sistema informa que ele recebeu um item defensivo de rank IA. Vendo sua expressão, uma das garotas pergunta preocupado o que há de errado com o irmão dela. De repente, os olhos do garoto brilham e ele atinge o pingente com seu poder de raio. Ele está usando sua habilidade de raio para tentar supercarregar o pingente. Uma enorme explosão de energia amarela então sai da janela de seu quarto. As duas irmãs olham para nosso herói completamente chocadas com a demonstração de poder. Mesmo com a descarga elétrica, o pingente permanece completamente intacto, sem um único arranhão. Ele pensa consigo mesmo que essa pequena experiência confirmou que as feras evoluem se devorarem despertos. Nosso protagonista entende que as famílias nobres usam pessoas comuns como isca para seus esquemas. Dessa forma, eles conseguem recursos poderosos e equipamentos que os fracos nunca teriam acesso. Mas o que eles ensinam na academia é que os nobres arriscam suas vidas para proteger os impotentes. Lembrando-se de toda essa hipocrisia, nosso protagonista fica furioso e fecha os punhos. As irmãs então perguntam se a informação é realmente tão poderosa. Ele se vira e explica que só agora está começando a entender o quão perigosa é a falta de informação. Ele então diz que de agora em diante eles devem usar a família Liu para coletar mais informações. Com um olhar determinado, as duas garotas concordam em seguir o plano de seu irmão mais novo. Um momento, Hiro pergunta a Xuan por que ela estava com aquele time divino. Ela hesita em responder e a outra irmã entra na conversa dizendo que quer saber por que seu próprio poder é tão forte. A irmã de cabelo ruivo fica sem palavras e a outra apenas a encara intensamente. Então o protagonista pergunta sobre a outra irmã chamada Sansan e a jovem fica tensa. Ao ouvir o nome da outra garota, a jovem fica completamente em choque. Com lágrimas nos olhos, ela tenta explicar o que aconteceu com Sansan. Ela então desaba no chão e começa a chorar copiosamente sem conseguir parar. Com isso, o protagonista cobre sua boca e avisa que não se pode chorar alto ali. Depois de se acalmar, ela se senta na cama, ainda muito abalada com a situação. Ela começa a explicar que naquele dia, Yi saiu para procurar seu irmão e nunca mais voltou. Em um flashback, vemos uma pequena Xuan faminta olhando para um pedaço de bolo. Sua mão se estende para pegar a cereja em cima do bolo. Ela tem um olhar triste no rosto, esperando que seus irmãos voltem para casa. Ela então decide procurar seu irmão e ir para que eles possam voltar para casa mais cedo. Então Shun começa a procurar pela casa escura chamando o nome de Sansan. Assustada, ela corre pelo corredor escuro e pede à irmã para parar de brincar. De volta ao presente, o garoto fica chocado ao saber que Sansan fugiu de casa. Ela explica que do telhado ela viu que a maré de feras foi causada por uma pessoa má. Nosso herói pergunta se a maré de feras não deveria ser um desastre natural incontrolável. Em suas memórias, ela estava procurando desesperadamente por Sansan pelos telhados da cidade. Ela estava então tentando abrir uma porta, implorando para que a pequena saísse de lá rapidamente. Nesse momento, ela olha para o lado com uma expressão de puro medo e preocupação. No telhado, ela avistou um homem misterioso segurando um cajado sob a lua cheia. O rosto do homem estava escondido nas sombras, mas seus olhos brilhavam com uma intensa luz vermelha. Ele então levantou seu cajado, que começou a brilhar com uma energia poderosa. Com isso, ele bateu o cajado no chão, liberando uma onda massiva de energia. Um enorme círculo mágico vermelho então se formou no chão, iluminando toda a área. O círculo então lançou um feixe de luz vermelha que ascendeu em direção ao céu Seguai. O feixe rasgou um buraco no céu, criando um portal vermelho. Um olho reptiliano gigante apareceu no portal e Xuan ficou completamente aterrorizada. Um momento depois, um misterioso portal vermelho simplesmente se materializou no céu noturno e dele emergiram várias feras demoníacas vermelhas,
prontas para causar estragos na cidade. Com lágrimas nos olhos, Xuan está completamente aterrorizada só de lembrar daquela cena. Em suas memórias, ela estava sozinha e cercada por enormes feras demoníacas vermelhas. Do portal no céu, inúmeras criaturas saíram, atacando todos à vista. Ela explicou que estava sendo perseguida por um lobo demônio quando um painel apareceu. O sistema então a notificou de que ela havia despertado um poder divino de cultivo corporal. Seguindo as ordens do sistema, ela fez um salto incrível entre 2 edifícios para escapar. De volta ao presente, ela conta a eles que correu até encontrar a equipe de subjugação que a acolheu. Nosso protagonista está chocado que outro sistema tenha aparecido e com todos os milagres acontecendo com eles. E diz que se todos eles têm sistemas, se Lan-san pode ter um também e ainda pode estar viva. Nosso herói concorda, diz que eles usarão a rede da família Liu para encontrar pistas sobre ela. De repente, Xuan diz que recebeu uma tarefa do sistema com uma recompensa. Sem nenhum aviso, ela pega seu irmão nos braços, deixando-o completamente surpreso. Ele está aterrorizado e se pergunta se isso vai acontecer com ele de novo. As duas irmãs saem correndo animadas, porque a missão do sistema é dar um banho em seu irmão mais uma vez. As duas irmãs estão correndo animadamente pela mansão com o nosso Ensei, que está gritando a pelos pulmões sobre o sistema maluco delas, e assim eles chegam a um banheiro enorme e luxuoso para começar a missão que lhes foi dada. A ruiva então levanta nosso garotinho no ar, comentando quão fofo ele é, enquanto a concorda totalmente. Sua irmã continua a provocação, parecendo achar toda a situação bastante hilária. Isso deixa nosso garoto completamente mortificado e ele começa a gritar pelos pulmões de puro constrangimento. Agora, na banheira, uma das irmãs lava seu cabelo enquanto a outra observa com um sorriso. As duas parecem estar se divertindo muito, espalhando água por toda a parte durante o banho do jovem mestre. Depois do banho, elas o seguram e comentam como ele foi um bom garotinho, mas ele reclama que elas mudaram. De repente, a irmã de cabelo ruivo para a morte em seu caminho, uma expressão muito nervosa tomando conta de seu rosto. Vendo sua reação, nosso Messi pergunta preocupado o que aconteceu para fazê-la parecer essa prova. Ela então aponta com um olhar aterrorizado em seu rosto, revelando que a maré de feras foi causada por aquela pessoa. O protagonista e sua outra irmã estão completamente perplexos com a revelação que acabaram de ouvir. Em outro lugar, vemos o mordomo caminhando ao lado de um homem com uma cicatriz no rosto. Ampliando, temos uma visão melhor do rosto do homem, que tem um olhar muito sério e intimidador. Em um flashback, a garota vê o mesmo homem em um telhado usando um cajado para criar a maré de feras. Na memória dela, o homem cria um enorme círculo mágico vermelho que rasga o céu. Desse portal, aparece um olho reptiliano gigante, deixando a garota absolutamente aterrorizada. Então, nosso MC declara que é filho do futuro chefe da família e diz para eles não soltarem. Com isso, os três continuam pelo corredor, enquanto os dois homens caminham mais à frente. Nosso MC olha para eles com uma expressão séria e desconfiada enquanto eles passam. Enquanto eles passam por ele, a irmã de cabelo vermelho fica extremamente nervosa e não consegue esconder o medo. O homem com a cicatriz percebe a reação da garota, mas não diz uma única palavra. Chegando mais perto, as duas irmãs cumprimentam o mordomo com sorrisos forçados no rosto. O mordomo então se curva ao nosso MC, dirigindo-se a ele respeitosamente como mestre. O protagonista observa os dois se afastarem pelo corredor com um olhar muito severo. Eles chegam a uma porta e o mordomo anuncia que Joaquim voltou para ver o chefe da casa. Henry MC percebe que é a sala de reuniões e decide espionar a conversa deles. A irmã dele fica preocupada e pergunta se eles não serão descobertos ali. Mas ele diz para ela não se preocupar, parecendo ter um plano em mente para isso. Com o plano em ação, eles se aproximam sorrateiramente da porta. O protagonista então invade a sala com suas irmãs e um guarda grita que ele não pode entrar. Lá dentro, seu avô está sentado em sua mesa com os dois homens que olham para a cena surpresos. As irmãs se curvam e pedem desculpas desesperadamente, dizendo que não conseguiram conter o NC, mas o garotinho ignora tudo e corre com os braços abertos, chamando pelo seu avô. O chefe da família dispensa os outros e diz para seu neto ir até ele com um sorriso. Com o nosso MC em seu colo, ele fala sobre o poder da família e pergunta sobre as novas marés de feras. O mordomo e o homem com a cicatriz ouvem atentamente as ordens do mestre. O homem então relata que já encontraram novos grupos de feras e podem atacar a qualquer momento. Ouvindo isso, nosso jovem herói fica furioso, percebendo que a academia está mentindo e enviando estudantes direto para uma zona de perigo. Em um flashback, vemos um professor dizendo que as marés são um desastre natural e que os despertos são protetores. O mordomo diz que já fez os arranjos para a guilda postar missões com altas recompensas, atraindo muitas equipes. O avô elogia o homem, dizendo que sua família serviu a deles por 3 gerações e ele está muito satisfeito com isso. O mordomo então faz um gesto para o homem com a cicatriz, que parece entender a mensagem imediatamente. Sem pensar 2 vezes, o homem se ajoelha no chão e diz que é uma honra trabalhar para a família Liu. O mordomo agradece a ele pelo presente que ajudou seu filho a atingir o pico do nível B e expressa sua gratidão pela bondade do mestre.
Chefe da família sorri e ordena que eles prossigam com o plano da maré de feras como haviam combinado. O homem permanece ajoelhado e aceita a ordem de seu mestre sem questionar. O avô também ordena que eles preparem equipamentos caros e serviços de entretenimento para os sobreviventes. Veja um flashback de um cara que se parece com uma versão mais jovem do avô do nosso MC, relaxando em uma fonte termal com várias garotas enquanto uma empregada observa à distância. O mordomo se curva diante do seu mestre e aceita todas as ordens dadas sem hesitação. A noite cai e vemos a enorme e luxuosa mansão da família Liu sob o luar. De volta ao quarto, nosso MC explica o plano da família para suas irmãs de abrir portais e usar pessoas como isca. Ele diz que eles usam os despertos para lutar contra as feras, permitindo que eles coletem toneladas de recursos valiosos. E a irmã dele fica indignada e pergunta como eles podem ser tão cruéis, se perguntando se aquelas pessoas não são consideradas humanas. Nosso MC então explica que, para os nobres, são os únicos humanos e todo mundo é apenas gado. A irmã de cabelo vermelho sugere contar a todos sobre o plano, mas nosso jovem interrompe. Ele diz que mesmo que contem a verdade, ninguém vai acreditar neles. Isso as deixa preocupadas, e elas perguntam ao irmão o que devem fazer agora. Nosso MC então declara que eles vão derrubar os capangas da família Liu e impedir a maré de feras. Ele então chama suas duas irmãs para perto dele para explicar o plano. As duas garotas se inclinam para ouvir o que ele tem a dizer. Sussurrando, ele conta o plano para elas e elas ouvem com total atenção. O garoto pergunta se elas entenderam tudo e as duas acenam em confirmação. Mas elas ainda estão preocupadas, perguntando se realmente podem derrotar um inimigo tão forte. Nosso MC diz que eles têm 3 semanas para se preparar, já que o plano começa no final do mês. Ele levanta sua mamadeira e diz que eles precisam se fortalecer, mas sua irmã está totalmente confusa sobre como. Naquele momento, nosso jovem herói e suas mechas brancas trocam um olhar cúmplice. Sem esperar, ele coloca a mamadeira na boca da outra irmã, que é pega de surpresa. Ela bebe o leite e fica chocada ao sentir seu poder disparar sem nem mesmo treinar. Nosso MC então sai correndo, dizendo que também vai comer alguma coisa enquanto elas têm no Ducati. A mãe do MC está meditando pacificamente quando é repentinamente interrompida por seu filho. Ela então reclama que o apetite dele continua crescendo, chamando de pirralho por nunca estar satisfeito. 3 semanas depois, nosso MC se pergunta se atingiu seu limite enquanto olha para uma tela do sistema. O sistema informa sobre uma nova habilidade e ele se pergunta se pode ser Crebor em um hospedeiro. Ele considera se pode se recuperar ao seu estado atual sem ter que, você sabe, passar mais 9 meses no útero. Além disso, nosso jovem percebe que pode usar sua nova habilidade como um método de ataque. Uma ilustração mostra como sua nova técnica pode ser usada para atacar diretamente seus inimigos. Naquele momento, suas irmãs irrompem pela porta animadas, dizendo que está tudo pronto. Reunidos na sala, os 3 irmãos começam a discutir seu plano para impedir os inimigos que se aproximam. Em outra cena, a irmã de cabelo branco sussurra que já desenterrou tudo sobre o homem chamado Juxun. Ela revela que ele é um mestre do despertar divino e um dos melhores formados de sua classe na academia. Então outra empregada diz para eles abaixarem a voz, alertando sobre o perigo que aquele homem representa. De volta à reunião dos irmãos, a irmã de cabelo vermelho entra na conversa, dizendo que também descobriu algumas informações importantes sobre ele. Aparentemente, o senhor deu a ele uma essência de vida de alto nível, elevando ao pico do nível B. Ouvindo isso, a irmã mais nova percebe que ele é muito mais forte do que o último inimigo que enfrentaram juntos. O MC então avalia seu próprio poder, observando que ele apenas atingiu o estágio inicial do nível C. Ele menciona que Xuan atingiu o pico do nível de 3 semanas, mas mesmo juntos ainda não tem chance. Mas a ruiva se anima dizendo para eles não se preocuparem porque ela desbloqueou uma nova habilidade depois de dar um banho nele. Ambas as irmãs ficam super animadas e perguntam que tipo de poder ela conseguiu despertar. Com um sorriso presunçoso, a garota diz que sua nova técnica tem um nome muito legal e épico. Ela então faz uma pose e grita que o nome da habilidade é Blutetir Rush. A irmã de cabelo comprido fica impressionada com o nome, enquanto o MC parece um pouco envergonhado. Confiante, ela explica que a técnica torna 5 vezes mais forte por 30 segundos. Ela se gaba de que, com seu novo poder, um soco será suficiente para enviar o inimigo voando para o outro lado do planeta. Animada, ela começa a fazer shadowboxing enquanto sua outra irmã bate palmas entusiasticamente. O protagonista solta um sorriso confiante. Ele já tem uma ideia para o plano, mas não consegue deixar de se perguntar por que o sistema lhes deu habilidades tão incríveis só por darem banho nele. Ainda assim, ele está preocupado porque o poder deles pode não ser suficiente para derrotar o inimigo. Vendo a preocupação do irmão, a ruiva pergunta que tipo de informação ele conseguiu reunir para o plano. Dempsey então exibe um sorriso muito convencido antes de revelar seu grande segredo. Ele diz que seu conhecimento é crucial e que descobriu que o inimigo estará ativo na cidade à 1 da manhã. Então vemos que o protagonista ouviu o homem com a cicatriz dizendo ao avô que tudo está pronto para seu ataque à 1 da manhã. Ao ouvir isso, a irmã ruiva fica completamente impressionada com a revelação. Ela começa a entrar em pânico, dizendo que é exatamente onde está localizada a base do grupo de despertar divino dela. Ela então grita que o comandante está em perigo e corre para avisar os outros sobre o ataque.
Mas nosso jovem herói a impede agarrando seu braço e usando um pouco de seu poder de relâmpago para impedi-la. Ele então diz a ela para não ser tão apressada, pois eles ainda têm tempo para agir e salvar a todos. Com um olhar determinado, ele afirma que já tem um plano para derrotar Joken. Ambas as irmãs ficam super animadas, perguntando se ele realmente já tem um plano. Nosso jovem herói então se inclina e começa a sussurrar os detalhes de sua estratégia secreta. Ele diz com confiança que eles têm ter mais do que suficiente e que esta noite eles derrubarão Juchun. Ambas as irmãs concordam, prontas para a missão. A noite cai sobre a cidade e uma lua cheia ilumina a cena para a operação que está prestes a começar. O relógio na parede marca meia-noite, indicando que a hora da emboscada está se aproximando. Vestidos com equipamentos pretos e máscaras, os três irmãos se preparam para iniciar a operação. Alguém menciona que o inimigo tem uma habilidade poderosa chamada Chicote Divino. Essa técnica permite que ele transforme seus braços em chicote, combinando com seu aprimoramento corporal. Com esse poder, ele é capaz de estilhaçar até mesmo a armadura de metal mais resistente. Nosso trio de heróis então salta de um telhado, iniciando sua infiltração noturna. Eles vão pelo céu noturno com a lua cheia ao fundo. Descendo em direção a um prédio, um deles relata que encontrou um sinal e que o alvo está lá. A irmã de cabelos brancos agradece aos seus camaradas do grupo Romã por poupar algum tempo a eles. Olhando para baixo, eles avistam um prédio onde uma luz está brilhando, indicando a localização do inimigo. Correndo ao longo da lateral do prédio, o trio se aproxima furtivamente de seu alvo. Eles então se abaixam atrás de uma parede e observam o inimigo à distância. No telhado, o homem segura um cajado que brilha com uma energia vermelha. Uma das irmãs se prepara para atacar, mas o protagonista a impede, dizendo para ela ficar calma e paciente. O vilão então começa a concentrar uma enorme quantidade de poder em seu cajado. Enquanto faz, raios vermelhos estalam da arma enquanto ele se prepara para liberar toda a sua energia. Vendo a oportunidade perfeita, o protagonista grita para que suas irmãs ataquem agora. Com isso, a ruiva soca o chão, arrancando um enorme pedaço de concreto do chão. Ela arremessa a laje com toda a sua força em direção ao oponente. O homem facilmente se esquiva do ataque, mas a pedra ainda roça seu rosto. O impacto do golpe o deixa atordoado por um breve momento. Furioso com o ataque surpresa, ele grita, perguntando quem ousa atacá-lo. Ele olha furiosamente para o buraco que o projétil deixou na parede atrás dele. Naquele momento, a outra irmã aproveita a distração para pegar o cajado do inimigo. Percebendo o que aconteceu, o vilão se vira furioso e se prepara para atacar a garota. O vilão então usa sua habilidade de chicote divino, atacando com seu braço transformado. O membro alongado atira em direção à garota em alta velocidade, mas ela usa a perna para desviar o golpe e o cajado para se afastar dele. Com isso, a irmã arremessa a arma para longe do inimigo com toda a sua força. O adversário se vira e vê o cajado voando pelo ar. O vilão usa sua habilidade de chicote divino para tentar recuperar sua arma. De repente, um raio amarelo aparece, correndo em direção ao vilão com imenso poder. O homem entra em pânico, percebendo que é tarde demais para escapar do ataque. Então o raio acerta em cheio, causando uma enorme explosão de energia. Vendo o resultado, o protagonista diz à irmã que eles acertaram um golpe limpo nele. Mas o inimigo emerge da fumaça com o braço completamente chamuscado e grita com eles furiosamente. O protagonista e sua irmã ficam completamente chocados ao ver que ele sobreviveu ao ataque. O vilão os ameaça, dizendo que fará com que se arrependam do dia em que nasceram. Sem perder um segundo, o adversário salta em direção ao trio, pronto para uma luta. Nosso jovem herói então desliza para trás e grita para que suas irmãs mudem para o plano B. Segurando a arma do inimigo, a irmã de cabelos brancos se prepara para o próximo movimento. Ela então gira o cajado com imensa força, preparando-se para a próxima parte do plano. Naquele momento, ela joga o cajado em direção ao irmão. O protagonista pega o cajado no momento em que a ruiva e o vilão se enfrentam, liberando suas auras de combate. Os irmãos pulam direto para a briga para resgatar a caçadora ruiva, que estava com sérios problemas com um monte de monstros. A garota começa a igualar a força do homem, de igual para igual com ele. Ele fica impressionado com o poder da garota e se pergunta quem são essas crianças para serem tão fortes em uma idade tão jovem. No entanto, Kuyon não se abala nem um pouco. Naquele momento, nosso personagem principal saca o cetro vermelho e prepara uma habilidade seriamente poderosa. Então o garotinho invoca um raio massivo dos céus, estalando com energia devastadora e esmagadora. O traidor não tem a menor ideia do que está acontecendo e se pergunta que tipo de habilidade bizarra é essa. Com isso, um portal vermelho se abre no céu e garras demoníacas começam a se estender para fora dele. O garoto percebe o perigo e grita para que todos saiam dali imediatamente, caso que seja tarde demais. Kun então empurra a garota, enviando-a rolando para o chão. Logo depois, nosso herói arremessa uma mamadeira, enviando-a voando direto para o capanga. O homem bloqueia a garrafa, mas ela explode com o impacto, encharcando completamente de leite. Kuyon está simplesmente perplexo, tentando entender por que ele foi atacado com uma mamadeira.
Uma besta vermelha aparece e o vilão ri, dizendo que eles o ajudaram a terminar sua missão como um bando de idiotas. Mas lá no alto, uma luz amarela começa a brilhar e o traidor olha para cima intrigado. De repente, um raio de energia dourada passa zunindo e atinge a besta que acabara de morder Kyo-yon, mas ele facilmente se livra da besta. Kyo-yon diz que como eles o ajudaram a completar sua missão, ele estará de partida. Naquele momento, o homem percebe que caiu direto em uma armadilha quando flechas de energia azul começam a voar em sua direção. Uma matilha de lobos vermelhos também avança em sua direção. O traidor então zomba, perguntando se eles realmente acham que isso é suficiente para detê-lo. Com isso, os lobos saltam sobre ele enquanto ele está ocupado desviando das flechas de energia. Nosso personagem principal apenas fica ali observando enquanto Capanga se aproxima para um ataque direto. As duas garotas observam preocupadas. Kyo avança em alta velocidade para atacar nosso garoto com os lobos em seu encalço. Sobre nosso garoto, o inimigo ri e diz que o garoto não pode enganá-lo com um truque tão patético. Kyo liderou a matilha direto para o nosso garoto. As meninas gritam desesperadas por seu irmão que está prestes a ser atacado pelos animais. Mas nosso herói grita para que não se aproximem e para ficarem longe da luta. O vilão fica intrigado ao ouvir a voz do garoto, imaginando onde já ouviu isso antes. Com isso, ele se vira para olhar para o garotinho tentando identificar aquela voz familiar. O traidor fica absolutamente atordoado quando finalmente conhece a voz do personagem principal. E assim os lobos ignoram o garoto e saltam direto ao sol. Kyo-yon grita perguntando por que os lobos estão perseguindo apenas ele e não o garoto também. Kyo-yon então invoca um escudo de energia rocha para se defender e lutar contra os lobos. Os lobos atacam e ele se defende. No entanto, há muitos deles, e as coisas ficam cada vez mais complicadas até que os monstros finalmente o derrubam. O pequeno personagem principal puxa seu cetro do chão. O raio vermelho no céu desaparece e no chão, tudo o que resta são os restos de Kyo para os lobos limparem. As irmãs correm preocupadas, chamando o nosso garoto que está completamente exausto. Naquele momento, a matilha de lobos vermelhos volta sua atenção para nosso garoto. As duas meninas imediatamente pulam na frente do garotinho para protegê-lo. Elas dizem ao irmão para deixar o resto com elas. A irmã de vermelho grita animadamente, chamando o vice-capitão que acabou de chegar para atinar. De cima, uma mulher com cabelo roxo desce com sua equipe pronta para o combate. Nosso garoto diz com alívio que a missão está completa e que eles finalmente podem ir para casa. No dia seguinte, em uma mansão luxuosa, alguém está gritando desesperadamente. O vovô está de pé, furioso, enquanto o cavaleiro está ajoelhado. O servo está em lágrimas, implorando ao avô do nosso garoto por perdão, dizendo que falaram em seus deveres. O chefe grita que Zotin arruinou tudo em um momento crítico, deixando ainda mais furioso. O mordomo pede ao mestre para se acalmar, dizendo que investigará tudo e dará uma explicação. Com a mão trêmula, o homem mais velho parece relaxar um pouco, mas ainda está incrivelmente irritado. O mestre diz que a família iluminará a queda de seu filho e que ele não perdoará o traidor. O servo agradece ao chefe e promete que fará de tudo para descobrir quem está por trás do ataque. Naquele momento, uma mulher abre a porta e chama o mordomo que ainda está ajoelhado no chão. A mãe do nosso garoto reclama que o bebê está mais faminto do que antes e que ela tinha planos de ir fazer compras. O vovô ri e diz que é normal ele comer mais, já que é um menino em crescimento. Ele continua dizendo que o garotinho é a esperança para o futuro de ambas as famílias. O vovô então menciona que algumas famílias pediram para combinar um casamento para a criança. A mãe fica surpresa imaginando como seu filho já é tão popular entre as outras famílias. O vovô explica que a reputação do garoto se espalhou e que ele deve lidar com esse assunto o mais rápido possível. O personagem principal fica chocado imaginando que tipo de esquema de casamento estranho é esse. As duas meninas ouvem a conversa e ficam atordoadas com a notícia do noivado de seu irmão. Nosso garotinho fecha os olhos e acena com a cabeça, confirmando que o que eles ouviram é verdade. As irmãs não parecem muito felizes com a notícia de seu noivado. A garota de cabelo branco pergunta se ele vai se casar com os descendentes daqueles bandidos. Nosso garoto sorri e diz que nunca os abandonaria e que não quer aqueles pirralhos mimados por perto de qualquer maneira. As meninas sorriem, aliviadas e felizes em ouvir sua promessa. Do lado de fora, famílias nobres chegam à mansão, trazendo presentes para o noivado. O mordomo organiza os preparativos, dando ordens para garantir que tudo esteja perfeito para o evento. A mãe do personagem principal reclama com o vovô, dizendo que o mordomo poderia ter cuidado de tudo sozinho. O vovô-chefe diz que seu próprio filho inútil não consegue administrar esses assuntos, então ela precisa aprender a ser a matriarca. Naquele momento, uma empregada corre pelo corredor em direção ao mordomo. A jovem se aproxima do servo e sussurra em seu ouvido. O mordomo corre até o vovô, que está sentado. O servo então se inclina e sussurra no ouvido do chefe sobre o que ele acabou de descobrir. A expressão do vovô se torna séria e pensativa. Ele então se levanta e convida sua nora para entrar e participar da reunião de noivado. A mulher entra carregando o nosso garoto em seus braços. O mordomo anuncia que uma carta selada ao segundo jovem mestre chegou direto da capital imperial. Com um olhar sério no rosto, o avô do MC pega a correspondência.
Ele então entrega a carta para a mãe do nosso protagonista, que o está segurando em seu colo. Nosso herói pensa consigo mesmo que cartas seladas são como famílias nobres transmitem informações importantes. Ele então estende a mão para a carta fazendo barulho de bebê. Ele conclui que os superiores querem atacar a família Link, mas nosso garotinho não poderia se importar menos. Ele avança em direção à sua mãe, pronto para mais leite. Ela o repreende, dizendo para ele comer mais devagar enquanto o segura com força. O mais velho ignora a cena e pergunta à sua nora qual é a opinião dela sobre o conteúdo da carta. Ela se pergunta por que os superiores estão de repente interessados na família Lin, especialmente porque eles já estão em declínio. O chefe da família apenas sorri, dizendo que cometeram um erro e agora seus negócios estão prontos para serem colhidos. Ele então ordena que a festa de proposta de casamento da família Lin não retorne. Vemos nosso jovem dando sua mamadeira para sua irmã ruiva. Naquele momento, sua outra irmã entra correndo na sala, chamando por ambos. Assustada, a mamadeira voa espirrando leite por toda a irmã de cabelo ruivo. Ele rapidamente empurra a mameira na boca de sua outra irmã. Ele então pergunta por que ela está tão agitada e diz para ela beber um pouco de leite para se recuperar. E a irmã bebe com um olhar satisfeito no rosto. Ela então entrega a mamadeira de volta ao irmão, dizendo que viu Samson. O protagonista fica chocado e pergunta onde ela está. E a irmã responde que está na festa de pedido de casamento da família Lin. Então, um flashback, a irmã mais velha que estava servindo no evento percebe que a família Lin acabou de chegar. Ela vê a carruagem dele chegando e uma das garotas se prepara para servir. A jovem Sansan está dentro da carruagem, vestindo um vestido de empregada. O protagonista fica atordoado quando ouve o nome da família Lin. Vendo a reação do irmão, as duas garotas perguntam o que há de errado. Nosso herói diz furiosamente que a família Liu vai esmagar a família Lin. Ele grita freneticamente para que encontrem uma maneira de tirar Sansan de lá. Ele tenta fugir, mas sua mãe aparece de repente e bloqueia seu caminho. Com uma expressão severa, sua mãe pergunta onde ele pensa que está indo de novo. A mãe o pega no colo, dizendo que ele não pode fugir porque o avô ordenou que ele fosse levado para a reunião. Com isso, ela o carrega para longe enquanto suas irmãs observam, extremamente preocupadas. A ruiva pergunta o que elas devem fazer e a irmã de cabelo branco diz que elas precisam criar um plano primeiro. Naquele momento, outra empregada aparece e chama as duas para ajudar o mordomo com os preparativos. As duas jovens concordam, mesmo ainda estando tensa. No salão, o avô agradece às famílias e anuncia que apenas 3 jovens são compatíveis com seu neto. Os 3 representantes da família se curvam, honrados com a oportunidade de uma união. O ancião afirma que a habilidade é essencial e a vencedora de um teste especial se casará com o rapaz. Nosso herói está confuso, sem ter ideia do que é esse teste de habilidade. Então vemos as 3 famílias escolhidas para o teste: Yi, Nangong e a família Lin. O avô resmunga que a família Ling enviou a filha de uma concubina para o evento. Com fúria nos olhos, ele pensa que só permitiu isso para desviar a atenção deles. O protagonista fica ansioso, pensando que só pode contar com suas 2 irmãs agora. Ele então enterra seu rosto em sua mãe, o que realmente a irrita. Ela grita com ele, mas nosso jovem apenas pensa que está bebendo um pouco de leite para se acalmar. O avô ri, dizendo para ela deixá-lo beber mais, já que seu desenvolvimento é incomum. Ele acrescenta que quando Messi crescer e for testado na capital, ela receberá todo o crédito. Exausta, a mãe reclama que ele é um encrenqueiro mirim insaciável que só sabe beber. Em outro lugar, um mordomo entra em uma sala onde o chefe da família está sentado sozinho. O servo então informa que a garota Lin perecerá no teste e todo o grupo dele será eliminado. Com um olhar satisfeito, o líder da família diz que o plano é simplesmente excelente. Ouvindo a trama sinistra, o nosso herói entra em pânico total, pensando em sua irmã Sanzin. Min White, irmã de cabelo, está correndo pelo corredor da mansão com uma bandeja de frutas. Irmã encabeçada também está se apressando, reclamando que está muito ocupada e não tem como escapar. E assim, as 2 irmãs correm pelo corredor, cumprindo seus deveres. Elas então olham uma para a outra extremamente preocupadas, se perguntando o que vão fazer agora. A cena então muda para a arena privada da família Liu, que parece um coliseu enorme. O avô, a mãe segurando o nosso jovem e o mordomo estão todos sentados em um camarote privado, observando tudo. O mordomo então anuncia que o teste está prestes a começar e chama a jovem da família Nangmon. De seus assentos, eles observam enquanto a primeira concorrente entra na enorme arena. Vemos a jovem da família Nangmon em seu vestido gótico na entrada da arena. O avô do protagonista elogia a competidora, dizendo que ela é bonita e habilidosa em combate. No entanto, a mãe do nosso herói não parece impressionada com a aparência da garota. O ancião diz que nem toda garota nobre cresce para ser um prêmio como ela. Ela concorda, acrescentando que uma nora deve ser alguém que possa compartilhar seus fados no futuro. O mordomo então chama a segunda jovem da família Ye para se apresentar na arena. Naquele momento, uma mão se levanta e uma voz responde ansiosamente ao chamado. Logo depois, uma garota loira em um vestido mais claro corre animadamente para o centro da arena.
Ela então se aproxima da outra competidora com um grande sorriso no rosto. Ela se curva para a família e se apresenta formalmente como Yi Zhuan. Vendo isso, a mãe do protagonista comenta que a jovem certamente sabe como interpretar o papel para ganhar favor. O mordomo então anuncia a terceira filha da família Lin, chamada Lin Xiaopiao. Uma garota com cabelo curto e roupas simples começa a caminhar em direção à arena. Ela entra calmamente na área, parecendo muito diferente das outras duas competidoras. Com isso, as três concorrentes finalmente se reúnem na grande arena de combate. O avô e a mãe do nosso herói observam as três garotas com expressões sérias. Nosso herói se pergunta se essa é a pessoa com quem Sansen estava e como ela foi parar aqui. Na arena, as três jovens se enfrentam, prontas para começar o teste de habilidade. A garota de cabelo curto então chama a atenção das outras duas com um simples I. Em resposta, a garota loira aponta para ela com raiva, perguntando se essa é a maneira de uma dama nobre agir. Pendurado de cabeça para baixo, nosso Messi parece bem estressado com toda essa situação bizarra. Então vemos a garota de cabelo curto segurando pelo pé como se não fosse nada demais. Com um sorriso, ela chama de marido e diz que estará sob os cuidados dele a partir de agora. Nosso cara surta e grita para ela colocá-lo no chão agora. Naquele momento, suas três irmãs aparecem gritando para a garota soltar nosso Messi. As três irmãs apontam para a garota, seus rostos cheios de pura raiva. A irmã mais nova então chama alegremente o nome de seu irmão, junto com as outras duas. Vendo tudo isso, nosso protagonista se pergunta como as coisas ficaram tão confusas. Voltando algumas horas, vemos a arena da família Liu, onde o teste de habilidade estava acontecendo. Lá, a garota de cabelo roxo enfrenta o javali demoníaco que está atacando com força total. A jovem então prepara sua espada, que começa a brilhar. Ela segura o punho da arma com força, preparando-se para atacar a besta à sua frente. Com um único golpe, a garota facilmente divide o monstro ao meio. Após a batalha, ela fica na arena com os restos da criatura atrás dela. O avô então comenta que ela é bastante habilidosa, especialmente porque ela não teve um despertar divino e está apenas usando a espada da família. Nosso cara reflete sobre a força da garota e como ela está lutando por um casamento arranjado. Com isso, a segunda rodada começa e a representante da família entra na arena. A garota loira agora enfrenta um javali demoníaco que é ainda mais aterrorizante do que o último. Com um sorriso malicioso e olhos brilhantes, ela diz a besta para ir para um lugar melhor. Seu poder ataca diretamente o cérebro da criatura com uma estranha energia rosa. A besta fica confusa com o ataque e começa a correr em círculos ao redor da arena. Influenciado pelo poder, o animal corre descontroladamente para longe da competidora loira. Ele acaba batendo com força total na parede da arena com um poder tremendo. O impacto é tão brutal que a criatura é eliminada instantaneamente. O corpo da besta então fica sem vida no chão da arena. Nosso herói e suas irmãs assistem a tudo completamente impressionados com o poder da garota. A competidora então acena para a multidão e anuncia que passou no desafio. A mãe do NC então pergunta ao mordomo que poder estranho era aquele. Explica que é o despertar divino de sua família, um tipo de interferência mental. Isso preocupa a mulher, que acha que a garota irá manipular toda a família no futuro. O avô diz que não há problema desde que um despertar divino seja de um nível superior. Nosso herói pensa em como o leite de sua mãe aumenta seu poder e se pergunta sobre os segredos que essas famílias nobres estão escondendo. Pouco depois, o próximo participante da família Ling é anunciado e entra na arena. A garota de cabelo roxo observa o novo competidor entrar na arena com uma expressão séria. A garota loira provoca sua oponente dizendo que a família Lin deve ter raspado o fundo do barril. Com isso, a mãe do MC fica furiosa e chama a competidora loira de pirralha mal educada. As irmãs do garotinho ficam muito preocupadas quando veem quem está com a família Ling. Elas observam de cima, com expressões nervosas em seus rostos. Então vemos que sua irmã mais nova está vestida como empregada entre o grupo Lin. O protagonista entra em pânico porque sabe que se a competidora Lin falhar, sua irmã vai cair com ela. A garota de cabelo curto agora enfrenta um javali demoníaco gigante na arena de combate. Nosso jovem fica chocado e se pergunta se apenas ficar parada ali é tudo o que ela vai fazer. O avô e o mordomo trocam olhares maliciosos, parecendo que tem um plano sinistro em mente. O enorme monstro se prepara para atacar a garota enquanto a família observa de seu camarote de luxo. A mãe do nosso cara fica assustada, percebendo que o plano era para a besta eliminar a competidora. O avô explica que para eliminar um alvo você tem que fazer a competição parecer um acidente. Com isso, ele aponta para a arena dizendo a sua nora para apenas observar o que acontece. A besta avança a toda velocidade na direção da garota, mas ela permanece completamente imóvel. Então, com um sorriso presunçoso, a competidora se pergunta se é só isso que a besta tem. O monstro salta para atacar, mas ela conjura uma magia defensiva azul para bloquear o Pac, parando o ataque da besta com apenas um dedo. Naquele momento, ela usa seu poder e acerta um soco com uma aura azul bem no monstro. A garota encara a besta com um olhar cheio de determinação. A criatura então ruge de dor quando uma energia ardente começa a sair de seu corpo. O animal é completamente engolido pelas chamas enquanto a competidora se afasta. O avô e o mordomo ficam pasmos com a cena que acabaram de testemunhar na arena.
A besta começa a brilhar e evolui para um rei javali mutante de nível C. O avô parece entender a situação enquanto o resto da família apenas observa. A competidora loira ri satisfeita que com a evolução do monstro ela tem uma rival a menos, mas a garota de cabelo roxo parece pensativa, observando tudo com uma expressão muito séria. Vendo a situação, nosso protagonista e suas irmãs estão em pânico total. Nosso herói pensa que para evitar ser descoberto, ele terá que usar seu movimento secreto. Com isso, ele começa a se alimentar de sua mãe, que reclama de seu time terrível. Logo depois, ele cospe todo o leite que tinha acabado de beber. Furiosa, sua mãe o afasta e grita com ele por cuspir tudo nela de novo. O líquido voa pela arena e chama a atenção do monstro lá embaixo. A criatura então cheira a essência e imediatamente se interessa por ela. Aquele javali gigante corre em direção à mulher, cercado por uma energia rosa. Sua mãe está completamente chocada, sem ideia do que está acontecendo novamente. Ela se prepara para jogar o ENC e as duas irmãs se preparam para lutar contra a besta que se aproxima. Mas a garota magra diz para deixá-la cuidar disso enquanto um poder estranho se forma em sua mão. Usando seu poder, ela invoca vários espinhos que disparam do chão em alta velocidade. Os espinhos então envolvem o corpo do javali, imobilizando completamente. O avô e o mordomo observam tudo com expressões surpresas em seus rostos. A mãe também fica atordoada e se pergunta que tipo de despertar divino baseado em madeira é aquele. O avô diz que é interessante, mas ainda não tão bom quanto seus netos, embora ele reconheça o poder da garota. A jovem competidora então olha para sua mão, agora coberta de espinhos vermelhos, e se pergunta como esse poder é chamado. A garota de cabelo roxo também parece surpresa ao ver a habilidade de sua oponente. Quanto à competidora loira, ela está enojada e diz que não há como ela querer ser envolvida nisso. O avô explica que essa habilidade pode derrubar criaturas de nível superior drenando sua essência. O poder drena toda a vida do javali, transformando-o em um esqueleto. O mordomo pergunta o que fazer com ela, mas o chefe da família diz que tem uma ideia melhor. Ele então olha para seu neto, que está nos braços de sua mãe com suas duas irmãs. Seu plano é fazer da garota a noiva de seu neto para colocar as mãos no diário da família Lin, e a irmãzinha dela grita para ela soltar nosso herói. A irmã de cabelo comprido pergunta à mais nova como ela foi parar com a caçadora. Sansa parece que vai chorar e não consegue responder. Por causa disso, a ruiva começa a repreender a pequena por desaparecer. A pequena sente os leves toques que recebeu de sua irmã mais velha. Nosso protagonista então os interrompe, dizendo que agora não é hora, que a família Hedgesin está prestes a ser completamente eliminada. A caçadora responde com um sorriso de que já sabia disso. Nosso garoto e suas irmãs estão atordoados. A garota da família Tan diz que não tem muito tempo e precisa dizer-lhes algo importante. Todos ouvem atentamente. Ela pergunta se eles já despertaram seus sistemas. O protagonista e suas irmãs ficam paralisados com a pergunta, mas todos balançam a cabeça confirmando. Ela explica que eles devem ter ganhado poderes e habilidades estranhas. Sua futura esposa Sori pergunta se eles realmente acreditam em milagres. De uma forma fofa, todos balançam a cabeça negativamente. A futura esposa abraça o pequeno Sanzin e diz que todo milagre tem um preço terrível. Os tios estão em choque. A pequena Sansa aconchega-se no colo da caçadora. Nosso personagem principal então pergunta o que ela quer dizer. A jovem revela que a garotinha perdeu seus amados irmãos e foi deixada sozinha. Em um flash, a pequena Sansa vê suas irmãs sendo levadas. Sozinha, ela descobre que seu despertar divino era o poder de roubar habilidades. Com isso, ela poderia roubar o despertar divino e as habilidades de outras pessoas. E assim, neste mundo caótico, ela se tornou uma vilã temida por todos. Mas no final, ela encontrou uma maneira de voltar ao passado, abrindo mão de todo o seu poder apenas para retornar e salvar as pessoas que ela mais amava. MC está chocado e pergunta se a pequena Sansa realmente renasceu. A menina apenas acena timidamente. A caçadora ri e diz que a garotinha é demônio cruel. Sansa, em sua vida passada como uma vilã poderosa, era temida por todos. A jovem esposa diz que a interface do sistema é uma projeção mental de Sanzon. Os três irmãos olham para as telas do sistema tentando entender. Ela continua explicando que cada vez que eles usam o sistema, ele drena o poder de Sanzon. Enquanto ela diz isso, uma pequena Sanzon sentada libera uma aura. As habilidades de despertar divino dadas a ele são o resultado de sua pesquisa. Em sua vida passada, ela passou por ativações divinas quase fatais para conseguir isso. Nosso herói então pergunta sobre seu despertar divino e como ela conseguiu isso. A jovem explica que Sansa sacrificou seu poder para salvá-lo do perigo. Para fazer isso, ela se infiltrou no círculo interno da capital e derrotou o chefe da família Mu. Ela teve que lutar e passar por muitas dificuldades para obter esse poder. Com essa revelação, todos correm para Sanzin. Todos puxam a pequena Sanzin para um abraço em grupo. Todos reunidos, eles ficam emocionados em uma cena linda e doce. A pequena Sanzan chora de felicidade por estar com seus irmãos novamente. Vemos um bar de aparência sombria, enquanto uma melodia estranha toca. Dentro do local há uma garota loira dançando no pole dance. Naquele momento, um cara loiro aparece e tenta paquerá-la. A garota com heterocromia agradece ao cara, chamando Johnny. De repente, a mulher levanta a perna perto do rosto do cara loiro. Sem pensar duas vezes, o cara cheira o pé dela, achando incrível.
Logo depois, um cara de cabelo verde se aproxima e pergunta se Bond perdeu a cabeça. Ele então fica sério e percebe que algo está errado com ele. Naquele momento, o cara começa a se sentir tonto. A dupla então revela suas verdadeiras intenções com um sorriso malicioso. O cara loiro implora para que eles não façam nada com ele. Em um porão, vemos Blonde amarrado enquanto a mulher de antes o atormenta. Em seguida, ela faz uma pose intimidadora e sorri pro cara amarrado. Um mordomo misterioso aparece e diz que é melhor ele contar tudo sem esconder nenhum detalhe. O mordomo faz uma cara intimidadora. O cara loiro implora por sua vida e explica que sua missão era impedir uma onda de feras. O velho diz para ele continuar falando. O cara diz que depois de derrotar as feras, ele conseguiu algum dinheiro. O velho fica furioso e diz que ele não deveria ter mexido com seu filho. Desesperado, o cara loiro diz que não foi ele, que foram 3 pessoas mascaradas. O velho fica curioso e pergunta quem eles eram, de onde vieram e quais eram seus nomes. O cara diz que não sabe porque estava longe e só viu 2 meninas e uma criança. O velho fica chocado ao ouvir que eram 2 meninas e uma criança. Ele então pergunta em que equipe o cara está e quem é seu capitão. O velho de terno se assusta ao ouvir que ele faz parte da equipe Roma Vermelha. Com essa informação, ele se lembra de um portal com criaturas muito poderosas. O homem então se vira e diz à mulher diante para cuidar de Nan. O prisioneiro grita em desespero, dizendo que ele quebrou sua promessa de deixá-lo ir. Sem piedade, o cara loiro leva um tapa na cara com um sapato de plataforma. A mulher então mantém o pé no rosto dele. O velho diz que prometeu não atormentá-lo, mas precisava dar um exemplo dele. Ele se vira e sai do porão. Em um instante, ele aparece no topo de um prédio no meio da noite. O homem caminha pelo telhado. Ele olha para baixo, vendo algumas rachaduras no chão. O velho se abaixa e começa a analisar as rachaduras. Ele passa a mão sobre o local. De repente, o chão começa a brilhar com uma energia estranha. Ele vai para outra parte do prédio para verificar. Depois de analisar, ele chega a uma conclusão. Vemos um flashback dele segurando a irmãzinha do protagonista enquanto ela estava ferida. Ele então pensa que isso é importante e precisa confirmar sua teoria.